Sai de cima pra eu falar, então! Aê! Tá vendo todo mundo, cara? Shakira, Oasis, James Taylor, Johnny Cocker, o Queen tá vindo! Olha! Delight, Capital, Blitz, High Steam, Beast, Iron Maiden, aquela gostosa da Britney Spears. Aí... Alanis, Alicia Keys, Alceu Valença, Ben Harper, Beck, Billy Idol, Cássia Eller, Cláudia Leite, Charlie Brown, Detonautas, Daniel Mercury, Deftones, Abaco Malho, Elton John, Erasmo Carlos, Evanescence, Foo Fighters, Frejá, Faith No More, George Benson, George Michael, Gilberto Gil, The Gift, Guns N' Roses, Ramai Ramai, Amigos do Rei, Ira, Ivan Lins, Ivete Sangalo, Jack Johnson, Just Stone, John Mayer, Jota Quest, Katy Perry, Kesha, Kid Abelha, Kings of Leon, London, Lu Santos, Maroon 5, Metallica, Red Hot Chili Peppers, Rihanna, Rita Lee, Rod Stewart, Roger Waters, Roupa Nova, Sepultura, Titãs, o Praia da Rigor, Zé Ramalho e o Barão Vermelho. Ou seja, tá vindo todo mundo. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 165. Eu sou Rafael Arinelli e minha estreia e aposentadoria do teatro foi no papel de uma palmeira. Eu acho que tem gravado isso, não tem não? Revelando os podres do Rafael. Eu acho que não. Eu sou Daniel Cury e, como diria Leonardo da Vinci, a arte diz o indizível, exprime o inexprimível e traduz o intraduzível. Nossa. Se na dúvida a gente cita alguém famoso que tá tudo bem, né? Eu sou Guilherme Arinelli e eu estou colhendo até hoje os frutos das minhas aulas de teatro. Olha aí, aula de teatro educa, né? Não tenha dúvida. Eu sou Ícaro Silva e eu acho que cada ser é porta-voz da própria história. Olha aí. Isso é uma frase autoral, assim? Você que talvez ela seja, eu não sei, talvez ela seja dessas que a gente pesca no ar, mas até aqui ela é autoral, eu pensei nisso. Até aqui. Posso ter roubado inconscientemente, que a gente faz isso, né? Não, lógico. Muito bem, estamos aqui no podcast Cinemação 165 com o nosso convidado mais que especial, o Ícaro Silva, para conversar sobre esse tema que sempre é um tema que traz a curiosidade, né? Que é a profissão de ator, né? Como um todo. E a gente também vai conversar aqui sobre a carreira do Ícaro. Vamos tentar extrair o máximo desse cara que, já navegou por muitos mares, hein, Ícaro? Muito, cara, eu sou igual cachorro vira-lata, eu vou onde tem alguma coisa pra desenvolver, eu tô indo. E aí, nessa minha busca artística, enfim, acho que eu nasci artista já, né? Eu acho que então, um senso artístico muito apurado, assim, vontade de criar, já nasci com uma força de criatividade muito grande. Então, onde tinha espaço pra criar, eu fui criando, assim, desde a minha infância, né? Então, quando eu aprendi a escrever, eu fui escrevendo, quando eu aprendi a desenhar, eu fui desenhando, quando eu aprendi a atuar, eu fui atuando, cantar também, foi tudo assim. Eu sou um zero à esquerda com 1 milhão de coisas práticas, mas no tocante à arte, assim, eu realmente gosto muito de participar, de criar, de inventar, enfim. Legal, cara. A gente vai explorar muito hoje a sua carreira aqui também, e eu acho que isso que é o mais legal, né? A gente adora trazer gente, acima de tudo, talentosa aqui pra conversar, e eu tenho certeza que esse papo vai ser muito bacana. Deixa eu só pra finalizar, Rafa, esse é um dos podcasts, já teve um ou outro que a gente fez, que a gente não tem título. É um podcast mais aberto, que a gente quer falar de muita coisa legal, com uma pessoa que tem muita coisa pra acrescentar, e depois a gente vai descobrir como vai ser o título do podcast. Né? Tomara que eu tenha muita coisa pra acrescentar mesmo, cara. Tô nervoso. A gente chama o convidado pra colocar toda a pressão em cima dele. Tô esperando que seja incrível, a gente tá esperando que seja genial. Não, mas a gente estudou profundamente, a gente estuda profundamente, inclusive a gente negou, né, algumas pessoas, sabe? Tipo, não, você não, o Ícaro pode, entendeu? Foi isso. A última foi Fernanda Montenegro, não foi, gente? Essa daqui não... Realmente, a minha bagagem, imagina, dela não se compara.
Vamos então conversar sobre a carreira e sobre a profissão, né, de ator com Ícaro Silva, logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Dani, esse é o penúltimo programa do podcast no ano. Olha aí, já ouço os sininhos do Papai Noel chegando aqui perto da gente, hein? Finalmente estamos encerrando o ano 2015. Eu ouço barulhos do silêncio do descanso. Porque eu vou dormir, é só o que eu vou fazer, mais nada. Dormir é muito bom, tipo, né, meu? Foda-se presente, foda-se a árvore, foda-se o Papai Noel. Eu não quero nem ganhar. Eu quero dormir. Meu presente são horas de cochilo, é isso? Meu presente vai ser tipo deitar e não ter hora pra acordar. Cara. Pois sério. É, Dani. Mas a gente não tem do que reclamar, né, Dani? Esse ano de 2015 foi muito bom pro Cinemação, foi muito bom pro podcast. Foi excelente. Mais um ano que a gente cresceu mais um pouco, né? Quer dizer, estamos aí caminhando. Quem sabe ano que vem é o ano de entrevistando gente importante. Gente importante. Cara, esse ano a gente precisa fazer uma lista de pessoas importantes que a gente entrevistou, né? Que falaram com Cinemação. Exato. Entendeu? Exato. Não vamos incluir você que tá ouvindo a brincadeira. Não vamos incluir podcasters, porque daí é outra coisa. É, outra coisa. Mas assim, não, tô brincando. As pessoas que são fora, né, do mundo do podcast que a gente traz, né, pra cá. Isso é muito legal. Mas tem muita gente com muito gabarito, assim, do mercado, como a gente fala, né? Pô, muito legal. Que a gente muito tá legal. Entrevistando. E, cara, isso é. No começo desse ano, ou no final do ano passado, eu fiz um post no cinemação.com que era os podcasts de profissão que a gente tinha gravado em 2014, né? Sim. Esse ano eu prometo que eu faço outro post com podcast de profissão. Teve profissão biografia. e às vezes nem é só pra falar da profissão, mas pra falar de tudo. E temas importantes, né? Exato, assim, eu gostei muito do que a gente falou sobre intolerância, né? Exato. E acho que são temas legal. Que vão moldando mesmo Cinemação com um diferencial mesmo, né? Exato. Só falar do filme que lançou na última semana é muito legal, mas não dá pra fazer isso sempre, porque senão cai na mesmice, né? Exatamente. É isso aí, a gente tá aí, né, penúltimo programa, então o próximo programa do podcast, o 166, vai ser o último programa do ano, então aproveitem, curtam. Esse é o momento em que vocês podem, inclusive, entrar em contato com o Cinemação. E Dani, como que essas pessoas vão mandar seus recados aqui de final de ano? Porque essa é a última chance delas terem o comentário lido no podcast, É isso, né? mesmo, ó, a gente promete que se a gente receber pelo menos 5 comentários, a gente vai ler os 5 no último podcast muito bom, muito do bom. ano, que vai ser sobre o que será? Sobre o que será? Eu acho que vai ser filme, né? Não sei. Ouvi falar que tem um filme legal que vai estrear aí. Tá pra sair, né? Um tal filme aí. Eu ouvi falar, não sei. Sei lá. Dizem que eu já tenho o ingresso comprado, não sei. É, alguma coisa aí que parece que tem som no espaço. Dizem que é um negócio fake, né? Fake. Tipo, o som se propaga no espaço, mais ou menos isso. Enfim, manda seu e-mail para contato@cinemação.com ou então entra no facebook.com/cinemação e escreve pra gente por lá. Quer seguir a gente no Twitter, é só ir lá no @cinemação ou no Instagram também no @cinemação, acompanhar a gente e pode comentar, pode dar reply no Twitter, que a gente também interage com todo mundo. Se quiser ouvir o Cinemação de uma forma um pouquinho diferente, vai lá na webradiovagalume.com e ouve o podcast Cinemação toda sexta-feira às 22 horas, com reprises aos domingos ao meio-dia. Lembrando que a programação da rádio é bem legal, então dá pra você ouvir a rádio o dia inteiro, que tem coisa super legal por lá. Exato. E claro, entra sempre no cinemação.com pra comentar, pra dar sua opinião, pra falar o que você acha, pra falar tudo que você quiser, você pode falar. Se você falar muita porcaria, a gente só não vai aceitar, mas geralmente a gente aceita porque as pessoas são muito legais. Sim. E claro, se você tá ouvindo a gente no SoundCloud ou no iTunes, você, por favor, clica no coraçãozinho ou nas estrelinhas do iTunes pra dar uma nota bastante legal pra gente, pra que a gente seja apresentado pra mais pessoas.
E o final do ano tá aí, o Natal tá aí, né? O último programa vai chegar e você tem a chance de contribuir ainda com Cinemação neste ano para o ano que vem também. Como? Fazendo uma doação mensal aqui pro Cinemação no patreon.com/cinemação. Lá você vai poder fazer uma doação a partir de $1 e fazendo essa doação você vai ajudar o Cinemação a angariar fundos para que possa ser reinvestido aqui no site. Hoje a gente tem gastos fixos com o site, a gente tem algumas coisas que precisam de investimentos constantes e é muito importante essa sua ajuda para que a gente possa desenvolver ainda mais o nosso site e trazer mais matérias, trazer mais artigos, mais críticas, mais trailers, mais coberturas, mais podcasts e tudo mais que o Cinemação pode te oferecer. Então quer ajudar? Vai lá no patreon.com/cinemação e faça como o Diego Lima e o Alberto Marinho Camilo, que ajudam o Cinemação com $5. E um dos prêmios é ter o seu nome citado aqui no podcast do Cinemação. Então todo podcast a gente vai agradecer o Diego Lima e o Alberto Marinho Camilo pela doação que eles fazem aqui pra gente. Inclusive eu vou ler o comentário do Diego Lima. Exato. Que é nosso patrão. Pois é, então você pode fazer como o Diego Lima e ajudar a gente aqui fazendo a sua doação. Então vai lá no patreon.com/cinemação e seja um patrão do Cinemação. Dani, e a gente encerrando agora o podcast nesse final do ano, né? O último programa vai sair agora dia 25 de dezembro. E voltamos quando, Dani? Quando que o podcast Cinemação volta ao ar? A gente volta ao ar junto com o Brasil. Depois do carnaval. Exatamente, dia 19 de fevereiro de 2016 a gente volta com um programa novo. Dia 19 é uma sexta-feira, então é o dia que vai estar sendo publicado esse programa e a gente já vai vir com os temas prontos, já vai vir com toda, de repente, alguma coisa diferente no podcast, né? Vai saber. Vai saber, não, o importante é que vai estar perto de um tal de Oscar, que hoje eu vou falar que é um programa legal de... que tem sempre perto do carnaval também. Exatamente, então tem isso daí. Então a gente vai fazer essa parada, o próximo programa é o último programa, dia 25 de dezembro a gente para e a gente volta no dia 19 de fevereiro de 2016. Anote na sua agenda, se você quer ajudar o Cinemação a se desenvolver, ajudando, dando sugestões, esse é o momento. Mande um e-mail pro contato@cinemação.com ou entre em contato com a gente pelo Facebook, Twitter, enfim, dizendo a sua sugestão, o que você quer ajudar, e eu já vou de antemão aqui agradecer a todas as pessoas que estão respondendo nossos questionários, que estão mandando suas sugestões e tal. Isso vai ser muito importante pra gente pra 2016. Muita coisa nova vai chegar, a gente tá se planejando, tá se estruturando, isso é muito importante. Não deixe de acompanhar a gente, o site não para, mas o podcast vai dar um break aí de um mês praticamente, né? Um mês, quase 2 meses aí praticamente. Dia 19 de fevereiro de 2016, estamos de volta. Dani, chegando aqui na parte onde as pessoas saíram do armário e escreveram comentários aqui pra gente, você tem, né, o comentário que você já deu uma prévia aí pra gente, o nosso querido Diego Lima. Sim, o Diego Lima, que é nosso patrão, a gente tem que ler primeiro o comentário dele. Sim, lógico. Ele escreveu o seguinte: também pude assistir Creed na CCXP e foi uma experiência muito bacana. Ele escreveu, óbvio, na postagem, assistir Creed na CCXP, que foi um artigo que eu fiz, que ficou com esse título ridículo, eu sei, mas foda-se. Enfim, até a primeira coisa que eu pensei foi o quê? Foi, pô, Diego, a gente podia ter se visto, só tinha 1.500 pessoas naquele lugar. Só 1.500 pessoas naquela sala, gente, né? Você podia ter falado, você podia ter me encontrado, Diego, eu era o cara com a camiseta do Homem-Aranha. O que não era verdade. Você podia ter me encontrado, você ouviu minha voz toda semana, e aí, né, e eu vou achar que a pessoa tem que me reconhecer o tempo inteiro, né? Mas, exato. Enfim. Mas muito legal que o Diego tenha assistido. E ele comentou o seguinte: foi uma experiência muito bacana, até digo que similar a uma luta de verdade. E é muito verdade isso, né? Independente da vibração da galera, principalmente nas cenas mais emocionantes, o filme é realmente muito bom. O único problema foi a janela de lançamento do Brasil em comparação aos Estados Unidos. Mas com Star Wars já chegando com tudo, até entendo a decisão. Porque o filme estreou nos Estados Unidos já faz algum tempinho, ou 1 ou 2 semanas pelo menos, e vai chegar no Brasil só dia 7 de janeiro, né? E eu até comentei pra ele, falei, então, Diego, mas é até bom, porque no caso do aquele filme do Netflix, do Ridiculous Six,
Sim. Que é uma comédia da Netflix. A primeira coisa que eu pensei foi, pra que eu vou querer ficar aqui, né, pra ver o filme, sendo que o filme daqui a 2-3 dias vai estar no Netflix. Exato. Né? Então o Creed tem uma sensação mais de antecedência ainda, né? Tipo, eu vi o filme e só dia 7 vai chegar. Exato. Mas é muito verdade, parecia uma luta de verdade, cara. Tinha umas horas de luta que a impressão que dava é que era tava no Premiere e a galera tava vendo uma cena de boxe. Exato. De verdade, foi muito legal. Aliás, né, Dani, vale a gente ressaltar aqui que se você não viu, se você não reparou, a gente lançou segunda-feira um episódio especial do podcast Cinemação num formato totalmente diferente. Sim, né? Onde a gente cantou sobre Creed. Isso, contou sobre Creed e tudo que envolveu aí a Comic Con Experience, né? Teve boxe, tatuagens e emoção, né? Exato. Super legal. O Dani, o Henrique, o Cauê foram lá na Comic Con Experience, levamos microfone, fizemos lá, colhemos os depoimentos de outras pessoas e tal, que falaram, né, que elas acharam e tal da Comic Con. Então ficou um papo muito legal e o que a gente fez foi tentar transformar esse papo num formato de storytelling, assim. Então a gente contou uma história mesmo do que é a Comic Con Experience. Eu acho que o papo foi muito legal, a edição tá muito bacana, o texto que a gente fez e tal, a gente fez com o maior carinho possível. Então se você não percebeu que isso está no seu feed, ou se você não viu que saiu, vai lá, faz o download aí do episódio, tá muito legal. Especial 1, Histórias da Comic Con Experience 2015. Eu tenho aqui, Dani, pra não ficar pra trás, o comentário de um outro patrão, que é o Senato Souza. Aí, ó, você trouxe um patrão, eu falei, vou ficar atrás? Eu não, vou trazer outro patrão, entendeu? Verdade. E aí o Senato comentou lá no podcast Cinemação 162 sobre Jogos Vorazes, A Esperança, o Final, e ele comentou o seguinte: olá amigos, vimos muitos sites e blogs aclamando o último filme e a franquia toda como um grande acontecimento do cinema de todos os tempos da última semana. De todos os tempos da última semana. Titãs, isso. Exatamente. É o que dizem, né? Que Star Wars vai ser o melhor filme de Star Wars desse ano, de 2015. Faz muito sentido. Não importa a qualidade, vai ser o melhor filme. Vai ser o melhor filme. E aí o Senato continua, né? Eu sabia que o último cast de vocês sobre a série foi um dos que mais tiveram repercussão. Pegaram a referência? Aí, repercussão, entendeu? Olha aí, tá aí, né? Ok. Nas interwebs. Provavelmente pela grande popularidade dos filmes, especialmente do público mais jovem. Por isso, fiquei preocupado se isso afetaria a avaliação de vocês. É impossível criticar algo tão popular e sair ileso. Olha aí, isso daí é verdade, cara. Você chega... Dani, se você falar no episódio de Star Wars que você gosta mais de Star Trek... Você tá fudido. Tá fudido. E no nosso caso a gente ainda comparou com Crepúsculo, falou de bebê cabeçudo, foi uma beleza. Exatamente. E aí ele continua, né? Que bom que a integridade do site falou mais alto. Críticas pontuais foram feitas e o programa foi excelente. Por exemplo, a questão levantada sobre a passividade da protagonista no que diz respeito à relação amorosa dela foi sensacional e muito pertinente nos dias de hoje, onde temas como empoderamento feminino está na berlinda. No fim, vocês não nos decepcionaram. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Deve ser a 10ª vez que eu digo isso esse ano. Um abraço. Senato, o parabéns pelo trabalho, eu acho que é sempre válido. Pode continuar escrevendo em todos os e-mails, por favor. Eu acho que é o obrigado e o abraço também, padrão. E, de preferência, elogios, né? Que é o que a gente leva em conta pra... Ou críticas construtivas com muito cuidado, porque a gente se machuca facilmente, né? A gente fica magoado com crítica muito firme. Verdade, mas crítica construtiva com jeitinho é super legal também. Não, tô brincando. Pode xingar de vez em quando. Pode xingar. E assim, ó, eu acho que tem outra coisa aqui, né, Dani, que ele falou, que é uma coisa que a gente preza aqui dentro do Cinemação, que é a integridade do site mesmo. Uma coisa que a gente sempre falou, desde quando a gente criou o Cinemação e o Cinemação era só texto, era que a gente não ia ter rabo preso com ninguém, né? A gente ia analisar a obra. A gente não tá aqui pra ofender
ofender a Jennifer Lawrence, pra ofender quem gosta de Jogos Vorazes, quem... Sabe, a gente não tá aqui pra ofender ninguém. A gente quer analisar a obra, cada um vai dar a sua opinião de uma forma respeitosa, sempre, trazendo pessoas com diferentes olhares para aquela obra, e essa é a nossa essência, e a gente nunca vai perder. Se a Globo vier patrocinar a gente, eles têm que saber que a gente vai continuar reclamando da Globo chanchada, cara. Claro, e é importante também as pessoas entenderem que quando a gente ri, faz piada, a gente tá fazendo piada de uma situação, como o caso do bebê cabeçudo do filme lá, ou de coisas assim, e brinca, mas a gente não tá de jeito nenhum desrespeitando quem gostou, a gente só tá se divertindo, porque também é um momento de diversão, é um momento de descontração, e eu acho que é perfeitamente possível casar uma conversa séria em um assunto importante, uma brincadeira, uma risada, não dá pra levar tudo de forma tão pesada, né? Então, assim, se alguém se incomodar em algum momento, fala, pô, vocês ficaram dando risada do meu filme ou do meu personagem preferido, fala pra gente e a gente vai ver se isso faz sentido, se a gente cometeu algum erro, ou se não, se simplesmente talvez a pessoa possa ter interpretado de uma maneira errada, né? Se de repente é só frescura sua. Só frescura de fanboy, brincadeira. Senhor Vilaça? Você era um bom feitor? Gostou da surpresa? Não. Eu não lhe peço tanto. O senhor não precisa se ajoelhar assim pra mim. Ícaro, pra gente começar esse papo, eu já tenho que te admitir que uma das bases que a gente teve aqui pra vir conversar com você foi a sua entrevista lá no programa do Jô. Então, nós três fomos lá. Nós três vimos lá a entrevista e tal, pra ver o que tinha de legal lá também, né? E também tentar trazer outras perguntas diferentes, né? Uhum. Mas eu acho que a gente pode começar esse papo lá na sua infância, né, cara? Porque como você já até falou no começo, você é um cara que, tem essa coisa artística muito aflorada, assim. Isso vem da onde, Ícaro? Veio dos seus pais? Você foi estimulado ou uma coisa que veio de você, assim? Isso é basicamente uma junção de tudo, assim, né? Os meus pais, desde sempre, desde que eu me lembro, assim, eles sempre foram grandes incentivadores, enfim, das minhas empreitadas, né? E quando eu era muito pequenininho, quando eu tinha 4 anos de idade, por coincidência, meu pai trabalhava numa biblioteca pública. E aí ele trazia uns livros pra eu ler, né? Pra mim e pra minha irmã. Minha irmã é 4 anos mais velha que eu. Então, eu tinha, sei lá, uns 3 anos, ela tinha uns 7, ele trazia uns livros pra gente ler. Eu fui entendendo, aprendendo, desenvolvendo um gosto pela escrita, né? E mesmo eu aprender a ler e escrever foi desse jeito, assim, né? Então, quando eu tinha uns 6 anos por aí, eu já lia os livros, já lia tranquilamente, já sabia ler, já sabia escrever. Eu comecei a escrever meus próprios, porque eu e minha irmã, nós éramos crianças, assim, a minha mãe e meu pai trabalhavam o dia inteiro, basicamente. Várias vezes a gente ficou sozinhos, nós ficamos sozinhos em casa, assim. É até bizarro, porque às vezes eu vejo casos de mãe que deixa os filhos sozinhos em casa, porque tem que trabalhar, não sei o quê, e aí vejo que as crianças se dão mal, ou que acontece alguma coisa na casa e tudo mais, aí todo mundo culpa a mãe, mas eu tive essa mãe, assim, e eu entendo ela perfeitamente, porque eu não tinha outra maneira, entendeu? Era trabalhar pra botar grana em casa, meu pai também. Então eu e minha irmã ficava muitas vezes sozinhos, assim, minha irmã era super madura, 7 anos de idade. Mas a gente se virava muito bem, assim. Então, eu tô falando tudo isso, nós éramos crianças muito caseiras, a gente ficava o dia inteiro dentro de casa, assim. A gente, sei lá, tinha creche, escolinha e tal. Toda a nossa essa curiosidade infantil, né, juvenil que existe, essa curiosidade, essa necessidade de criar, de brincar, de extravasar o tempo todo, tudo isso era muito dentro de casa, assim, né? Então, os livros, as palavras vieram pra mim como um portal, basicamente um portal, né? Literalmente um portal pro mundo que eu quisesse explorar, assim. Então, quando eu descobri isso, quando eu descobri que as palavras eram, de certa maneira, um meio de transporte pra explorar lugares, enfim, vastos da minha imaginação, eu fui atrás delas. E aí comecei a escrever, e eu era uma criancinha que não parava de escrever, assim. Tanto é que eu tenho mais de 50 livros dessa época, né, da minha infância. E era o meu passatempo, assim, né? Era o meu passatempo. Então eu escrevia muito. A minha irmã era super boa desenhista. Eu morria de inveja dela, porque eu queria saber desenhar também. Eu desenhava super mal. Mas ela era assim.
Ela era super boa desenhista e eu era bom com as palavras. Então a gente criava muito, assim, dentro disso, assim. A gente ficava em casa desenhando, escrevendo e tal. E acho que por isso mesmo é que eu fui entendendo o fazer artístico, né? Eu fui entendendo o que é fazer arte, onde é que o nosso lugar de expressão se encontra, né? Dentro da gente. E isso foi crescendo comigo. Então, mesmo quando eu fui tendo mais liberdade pra viver, pra sair, quando eu comecei a sair sozinho de casa e tudo mais, o meu mundo já era um pouco esse, assim, né? Já era um mundo onde a criatividade é sempre guia, né? Sempre tá liderando os caminhos que eu traço, assim. Então, depois eu comecei a cantar. Meu pai teve banda quando era moleque e tudo mais. A minha mãe também adora cantar, enfim, sempre ouvimos música em casa. E aí fui desenvolvendo, basicamente isso, assim, mas... Esses livros que você lançou foi meio em conjunto com a sua irmã, então, assim? Não, na verdade não. A minha irmã até me ajudou muito, assim, a desenhar e tal, mas você vê, os livros que eu lancei, eles são com as minhas próprias ilustrações, né? Se você for ver o primeiro, você vai ver que é muito feio, é horrível. Mas, e é legal que você até contou já em entrevistas que a sua mãe correu atrás, né, pra você publicar seus livros. Totalmente. Isso é muito legal, né, assim, não é toda mãe que vai olhar e falar assim, nossa, eu vou publicar, vou mandar pra jornalista, né. Uma hora ela falou, nossa, essa criança, né, alguma coisa tem, assim, ele não para de escrever, e perdi isso em algum momento da minha vida, mas eu era uma criança super caprichosa, assim, então eu fazia os livrinhos mesmo, sabe, eu fazia de folha sulfite, formato de livrinho, aí eu escrevia naquele livrinho, fazia uma capa e tal, enfim, eu adorava. Mas essa visão dela realmente é bem legal, né, porque eu acho que a maioria das mães, acredito que até a minha, assim, por sinal, normalmente olha e fala, isso é coisa de criança, tal, ou guarda só, né, em algum lugar. Mas é que eu acho que ela viu esse lugar, né, de sair pelo mundo, de explorar o mundo, assim, que eu devia ter desde criança. Eu acho que ela sacou desde pequeno que essa era a minha oportunidade de ter um futuro melhor, né, de sair pelo mundo, de fazer o que eu queria, enfim. Eu acho que é por isso que ela lutou tanto por isso, né, e realmente lutou com unhas e dentes, assim. A minha mãe bateu na porta de editora, de jornal, ligava para os lugares todos os dias. Ela era muito, ela é, né, na verdade, ela é muito batalhadora, e em relação à minha carreira, assim, ela tem um papel fundamental, porque ela fez coisas que é engraçado hoje, ela fez coisas que hoje eu vejo, assim, eu não sei se eu faria hoje, sabe, com 28 anos de idade. Às vezes a gente pensa, né, que algumas coisas podem ser humilhantes, ou podem nos diminuir e tudo mais, e ela teve coragem, sabe, de bater na porta das pessoas e de ir atrás da imprensa e tudo mais. Sim. E isso foi me colocando em degraus muito interessantes, assim, da profissão, né, depois como ator também e tal. Então, como que surge essa transição pra você? Porque você, cara, começou escrevendo, aí você tem esse contato com as histórias ali e tal, mas aí, de repente, você tá atuando, porque eu tenho pra mim que atuar é um troço completamente diferente, que é uma exposição sua, né? Completamente diferente, completamente. Exato. Nesse sentido, né? Nesse sentido de se expressar e de se expor, ambos dialogam no mesmo lugar, né? Que você precisa colocar pra fora, mas são duas correntes muito diferentes, mesmo, né? Duas correntes artísticas muito diferentes. Exato. O que acontece é que eu comecei, por conta dos livros, os livros me foram abrindo realmente 1 milhão de portas pra mim. Com 8 anos eu passei no Fantástico por causa deles, e aí ganhei uma bolsa de estudos num colégio particular, e, enfim, estudei a minha vida inteira de bolsa de estudos, assim. Legal. Mas aí quando eu tinha uns 11 anos de idade, por aí, uns 10 anos de idade, a gente foi no programa da Silvia Popovic. Vocês lembram da Silvia Popovic? Sim. Então, ela era um ícone das nossas infâncias, né? Quer dizer, não sei quantos vocês têm, mas acho que sim. Sim, e aí a Silvia, eu fui no programa dela, cara, no programa de entrevista dela, e ela falou pra minha mãe, pô, esse menino tem uma cara boa pra fazer publicidade, você devia levar ele numa agência, enfim, em algum lugar, assim. A minha mãe ficou com aquilo na cabeça. Aí ela pegou uma fotinho minha de criança, uma foto de colégio, né? Aquelas fotos tiradas no colégio. Ela pegou uma foto dessa e levou na O2. Ela ficou sabendo, ela que era super rata de achar as coisas, assim, ainda é, enfim. Minha mãe é muito safa. Ela ficou sabendo da O2, da existência da O2, que é uma super produtora de São Paulo, né? Uhum. E levou uma foto minha lá. Chegou lá com uma foto minha e falou, olha, meu filho tem uma cara boa, né? Assim, cara boa pra publicidade. E aí me disseram que aqui vocês fazem isso, né? Basicamente isso. Uhum. E aí eles pegaram a foto, guardaram lá no cadastro, e aí um tempo depois, pouco tempo, me chamaram pra fazer uma figuração no comercial da Pepsi, de 98, comercial da Copa do Mundo, com o Roberto Carlos e tal. Uhum. E aí eu fui fazer esse comercial, cara, e
rolou um episódio lá, que eu acho que é ali que foi o pontapé, assim, da minha vida de ator, porque era figuração, né? Eram dezenas de moleques correndo num campo de futebol, era basicamente isso. E o Roberto Carlos chegava uma hora e todos se assustavam e tal. Roberto Carlos, o jogador. Sim. Não o cantor. também. O Roberto Carlos, cantor, jogando bola, é difícil de imaginar, realmente. Isso é difícil de imaginar. Mas enfim, aí o diretor uma hora enfileirou todos os garotos e falou, façam cara de medo. E aí todo mundo fez aquela cara de medo meio de criança, meio teatral, meio exagerada, e eu fui numa intenção mais realista, sabe? Eu não sabia ainda naquela época que eu tava indo numa intenção mais naturalista, enfim, mas eu fiz uma cara de medo interessante, aí ele gostou e me deu um close no comercial, ele me deu um take no comercial que, enfim, eu não tinha, era uma figuração. Entendi. E aí quando aquilo passou, no intervalo do Fantástico até, aquilo passou num domingo e eu olhei aquilo, e depois os amigos da escola tal vieram falar, eu vi uma coisa que eu não tinha visto ainda com as palavras, né, que é, assim, eu tô falando de um comercial, de um take no comercial da Pepsi, óbvio que teatro é muito mais do que isso. Sim, mas tem uma conexão com o público que o ator ganha muito mais fácil do que o escritor, né? Eu acho que eu percebi isso. Então, eu gostei muito, foi muito legal me ver ali, foi muito legal passar naquele pequeno teste do diretor lá no dia do comercial, e foi muito legal me ver depois. Então, eu fiquei com essa vontade. Aí, nesse mesmo ano, eu já fiz um teste pra uma novela e já passei e ali comecei. Foi a primeira novela que eu fiz, Meu Pé de Laranja Lima, na Band, com 11 anos de idade, Sim. Então, até eu acho que tem uma vantagem na parte publicitária, que é o fato o comercial ele é recorrente, né? Então, principalmente um comercial grande como o da Pepsi, ele fica vinculado às vezes mais de mês ali e tal, né? Fica girando. É um comercial da Copa, né? Do mundo. Exato. Então, tipo, é inevitável. A galera ia ver sua cara o tempo todo, né? Exatamente. Enfim, então isso me deu muita vontade de ser ator e tudo mais. Enfim, de estar em contato, na verdade, assim, de estar em contato com o público, né? Eu acho que eu nem tinha entendido ainda muito o lance de ator e tudo mais ali quando criança, mas eu queria estar em contato com o público, né? Depois eu descobri que o teatro me move ainda mais nesse lugar, mas aí eu iniciei na TV e foi um barato, era muito legal. Então você já era uma criança, assim, extrovertida e tal, você já era um cara que não tinha aquela timidez, por exemplo, né? Mais ou menos, sabia? Mais ou menos. Eu era, na verdade, uma criança meio tímida, assim, como eu tive essa coisa de ser, enfim, eu e minha irmã foi muito criado dentro de casa, então a gente era muito educadinho com as coisas, sabe, de chegar nos lugares e não tocar em nada, a gente era muito assim. Mas ao mesmo tempo eu também tinha uma criatividade, eu tenho ainda um fluxo de criatividade muito grande, assim, de alguma maneira eu precisava extravasar aquilo. E aí quando essa novela que eu fiz, por exemplo, Meu Pé de Laranja Lima, que tinha várias outras crianças fazendo também, era muito maneiro de fazer. A gente brincava muito, se divertia muito, e eu acho que teatro tem a ver com isso também, com a coisa lúdica da coisa, né, com brincar. Então, a gente vê muitos casos que são o contrário, né, infelizmente, mas eu acho que começar a criança foi vantajoso pra mim nesse sentido, sabe? Ô Ícaro, você acha que teve algum momento, não sei se de repente já foi nessa primeira novela que você fez, mas você acha que teve algum momento em que te deu um clique assim, você falou, puta cara, isso daqui pode ser uma profissão, ou eu posso viver disso, sabe? Não sei, de repente um pouco mais velho, alguma coisa assim? Foi quando eu fiz um programa, eu tive esse clique, exatamente como você falou, eu acho que isso aqui, vou fazer isso pro resto da vida. Quando eu fiz um programa chamado Galera, na TV Cultura, acho que em 2002, esse programa eu já tava atuando desde 98, né? Então eu já tava aí há 4 anos fazendo TV e publicidade e tal. Já tinha feito curso de teatro também, com 13 anos por aí eu comecei a fazer curso de teatro, com 12, 13 anos. E aí eu fiz esse programa na TV Cultura que teve preparação do Sérgio Pena, que é um preparador maravilhoso, assim, de atores. Ele, inclusive, trabalha muito até hoje. Preparou Carandiru, deixa eu ver o que mais o Pena preparou. Preparou agora o Faroeste Caboclo. Sim. Ele é um cara muito bom. Ele é um excelente coach, né, de ator. E ele fez a nossa preparação. Eu tinha 15 anos de idade, acho que foi a primeira vez que eu entrei em contato com uma galera mais de cinema, assim, também, embora fosse TV, mas era uma galera mais de produção de cinema, tanto os atores como o pessoal de equipe e tudo mais. Então, a cultura faz muito isso, né? Ela consegue mesclar bem o cinema com TV. Sim, né? E os profissionais deles são todos mais de cinema e são todos muito... Enfim, são todos muito competentes, assim, né? São sempre pessoas muito competentes ali. A TV Cultura é muito competente nas suas produções. Então foi isso, assim. A gente teve uma preparação, era um garoto de 15 anos, com uma galera muito jovem também, e a gente escreveu muito nesse processo. A gente escreveu a sinopse do personagem,
estudou pra cacete, sabe? Não teve... Eu já vinha fazendo TV há 4 anos, né? Eu já tinha feito novela na Band, novela na Record, já tinha apresentado um programa. Eu já estava acostumado com o esquema rápido, da televisão, né? Às vezes quase febril, assim, um esquema de produção que precisa ser entregue logo, né? Sim. Então, fazer esse programa que teve uma preparação de alguns meses, e depois teve um piloto, e aí a gente escreveu, a gente falava sobre o processo, tudo isso me colocou muito em contato com a profissão de ator. Acho que foi a primeira vez que eu tive esse contato e que eu tive esse, né, insight de profissão da vida mesmo. Acho que ali eu percebi que eu ia fazer isso pra sempre. No ano seguinte eu entrei em Malhação e aí, enfim, as coisas nunca foram parando, assim. Eu fui sempre fazendo coisas dentro desse caminho, né? Até abandonando um pouco as palavras. Eu nunca parei de escrever, mas eu nunca mais publiquei nada, né? Eu fui me tornando, enfim, acho que autocrítico demais também. Fui colocando as palavras em outro lugar. Adoro escrever ainda, mas aí fui entendendo e tomando a profissão de ator. Quando você diz escrever, é escrever uma história mesmo, né? Alguma coisa assim mais, vamos dizer, voltada mais pra livros mesmo. Não que você gosta de escrever, por exemplo, roteiro. Eu escrevo muitas coisas, eu escrevo música. Ah, legal. Posso escrever poema e histórias também, mas eu sou super procrastinador nesse sentido, sabe? Eu escrevo, eu tenho ideias fantásticas, assim, eu falo, meu Deus, que ideia incrível, tipo, uma ideia sobre um livro, um apocalipse, do fim do mundo e tal, sabe? Tipo, e aí começo a escrever, desenvolvo personagens, blá, 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 blá. Aí quando eu tô na metade do livro, sei lá, no terceiro, isso já aconteceu umas 4 vezes comigo, eu tenho, sei lá, uns 4 livros mesmo, inacabados. Quando eu chego no 4º capítulo, 5º capítulo, eu tenho uma nova ideia, sabe? Eu sou essa pessoa. Sim. E as minhas ideias, elas vão me consumindo, sabe? Entendi. Então, basicamente, eu sou um sonhador, assim. Eu não sou dos mais pragmáticos, não. Mas eu não deixo de escrever, assim, sabe? Mesmo crônicas. Legal. Me dá vontade de escrever, mesmo que seja no bloco de notas do iPod, do iPhone, assim, eu escrevo. Essa roupa aqui é muito apertada, cara. Eu ia de uns 3 quilos mais magro. Se você tivesse 3 quilos mais magro, não ia estar parecendo mulher, tá parecendo uma salsicha desbotada. Ah, cara, sua roupa tá legal, que coisa, tá até valorizando seus seios. Ah, você acha, gato? Eu imagino que, assim, pelo menos pra mim, eu também tento escrever alguma coisa, sempre tem muito trabalho, é mais complicado, né? E eu fiquei imaginando como que foi quando você fez Malhação, porque assim, primeiro que até hoje eu acho que muita gente deve te lembrar por causa da Malhação, por conta da visibilidade. Ninguém esquece. Não, é sério, gente. As pessoas chegam pra mim e falam, você fez Malhação, né? Quase diariamente eu falo, eu fiz há 12 anos atrás. E como a tua memória não apagou ainda esse personagem. Então. E fora que deve ser um trampo, né? Assim, deve ser muito intenso, né? Muito tempo trabalhando, muito tempo, né? Eu imagino. E era um lugar muito novo também, porque ali, quando eu comecei a fazer Malhação, surgiu um elemento novo que não fazia parte da minha vida e que é uma chave de mudança muito grande, que é a fama, né? A fama como ingrediente, como elemento, enfim, da trajetória artística, ela é reveladora, né? Muito, enfim, pode estruturar muita coisa ou desestruturar muita coisa também. E aí ver um personagem que eu tava fazendo, sei lá, o 5º, 6º personagem da minha carreira, bombando tanto, as pessoas me reconhecendo na rua, enlouquecendo, e isso que a gente não tinha nem, a gente não tava na era das redes sociais bombando, né? Tipo, exato. Tanto é que Malhação naquela época dava 40 pontos, 45 pontos, sabe? Era muita audiência, assim, todo mundo via, e não existia mais ir no shopping, não existia mais sair na rua, não existia mais 1000 coisas, assim. Eu fui um pouco também pego de surpresa, assim, por esse lugar. Então, isso tudo que você falou, né, de trabalho, foi tudo muito frenético de uma vez, assim, e eu era muito moleque, né? Isso também colocou em xeque muitos valores artísticos que eu estava desenvolvendo, né, na época, enfim, ainda adolescente, ainda desenvolvendo as coisas, mas colocou em xeque muita coisa e me fez decidir muita coisa também, assim, né, fazer Malhação. Você acha que quando você começou a entrar mais pra essa área da atuação, passava pela sua cabeça, assim, a ideia de, pô, cara, eu quero ser músico, eu quero aparecer em tudo que é lugar, porque eu acho que essa é uma motivação muito comum de quem pensa em ser ator ou atriz hoje em dia, né? Pois é, cara, talvez pareça falsa modéstia, eu nem sei se eu coloco isso no lugar da modéstia, mas não, eu não tinha vontade. A fama realmente me pegou de surpresa, assim. Eu tinha vontade, o que eu tinha vontade, enfim, desde moleque, como escritor, enfim, e eu ainda tenho, é uma vontade que eu tenho, é de fazer coisas grandiosas, entendeu? Eu acho que eu até li uma frase há pouco tempo, acho que ontem, eu acho que falava assim, não é sobre viver pra sempre, né? Não é sobre
sobre ser imortal. É sobre criar coisas que sejam, né? Criar coisas que se tornem. Então, eu acho que eu tinha essa vontade desde sempre, assim, de criar coisas muito legais, de criar coisas muito grandes, muito importantes. Uma referência que eu tinha desde criança era o Maurício de Souza, assim. Sim, né? sim. Que enfim, que tem um legado muito grande, né? Ele criou uma turma, literalmente, que não é só muito famosa, mas que é parte do cotidiano da criança brasileira, enfim, já são ícones brasileiros. Acho que eu tava mais nesse sentido, assim, né? Uhum. E aí, quando veio a fama, eu fui pego de surpresa, mas é claro que não é negativo exatamente. Na verdade, tem muita coisa positiva em ser famoso, óbvio, mas ao mesmo tempo existem algumas concessões que você precisa fazer, né? E algumas dessas concessões são doloridas, assim, né? Às vezes você acaba, de uma maneira ou de outra, se vendendo para um discurso que não é teu, né? Fama tem a ver com isso também. Então, enfim, ali eu fui sacando muitas coisas e durante esse processo de fazer Malhação. E como eu fiquei ali dos 16 aos 20 anos, que é justamente essa fase que você desenvolve muito, né, a tua cabeça, eu posso dizer que aprendi o essencial sobre fama, né, pra saber o que eu quero e o que eu não quero dela. Exato. Eu acho que até a Malhação, tem muita gente que fala de Malhação por ser quase que um laboratório mesmo desses novos atores, né? Porque ela entra num nicho que é difícil a gente encontrar um programa com um nicho tão específico quanto é Malhação, porque ela se comunica, ela traz atores que têm mais ou menos a mesma idade do público, e aí o diálogo é muito direto, né, com esse público. Isso, assim, eu acho que inclusive, eu acho que Malhação se mantém aí, né? Bato palmas, enfim, eu acho que tem fases e fases, etc. Mas é muito difícil, você não vê muita coisa pra jovem, né? Pra criança, acabou. Exato. Na TV aberta, basicamente, não tem. Eu que cresci com um monte de programa de criança, enfim. Não só as apresentadoras, mas vários desenhos incríveis, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball Z, enfim. Minha infância toda foi vendo coisas na TV aberta, né? A criançada de hoje não tem muito isso. E jovem também não. Então, Malhação, eu acho que tá nesse lugar, um pouco desempenha essa função dentro da TV aberta, né? Desse lugar de diálogo com o jovem. E eu vi isso, né? Eu era um jovem também, eu tinha 16 anos e estava falando para esse público. Então, eu via isso na rua, na reação das pessoas. As pessoas se identificavam com aquele personagem, com a comédia e tudo mais. Isso era uma delícia. Exato. E também no lugar de jovem ator, né? Porque muitos jovens atores realmente descobrem o que estão fazendo ou o que querem fazer ali, né? Alguns entram sem experiência nenhuma e saem super completos, alguns percebem ali. Eu fiquei 4 anos fazendo Malhação e depois de um tempo eu entendi que as pessoas às vezes descobriam ali que não queriam ser atores também, sabe? Exato. Mas de uma maneira ou de outra tem sim essa qualidade quase de oficina, né, de laboratório também para criação de talentos. E você acha que foi pensado mesmo, a partir do momento que você começou a se enveredar mais pro teatro e fazer musical, foi uma coisa pensada, eu não quero estar na TV aberta para um público tão grande porque me incomodou essa fama e o teatro é um lugar melhor para isso? Não. Ou não, foi natural? Não, na verdade não, na verdade tem até em relação ao público, assim, é até o contrário. Eu quero atingir o máximo de pessoas que pudesse. Se você me perguntar qual é o meu objetivo como artista, é ter voz, é ter cada vez mais voz, assim, é poder falar pro máximo de gente possível. O que acontece é que assim que eu saí, né, da novela, assim que eu saí de Malhação, eu fui fazer faculdade de teatro. Ah, legal. Eu me formei em teatro e aí eu entendi um outro lugar de contato com o público, que é esse lugar do ao vivo, que é muito poderoso, assim. Eu acho que aí é que se encontra a catarse do artista. Eu acho que aí é que se encontra... o teatro, pra mim, é a casa do ator, entendeu? Sei lá, assim como a marcenaria está para o marceneiro, o teatro está para o ator, né? Tipo, é ali que o nosso ofício surge mesmo, porque para entender o que é teatro, né? Para fazer teatro, a gente precisa de público. Não existe teatro, mesmo que seja um ator e um espectador, sabe? Para fazer teatro, você precisa de pelo menos um ator e pelo menos um espectador. Perfeito. Então, esse lugar de contato com o público, de brilho nos olhos real e de ver as pessoas ali, ele me chama, me atrai muito mais do que qualquer outra vertente artística, né? Mesmo a câmera é linda e eu tive a oportunidade agora de fazer... O contato com a câmera é lindo, eu tive a oportunidade de fazer uns filmes, fazer 3 longas esse ano e ver todo o esmero que é fazer cinema e todo o trabalho de equipe tão forte que é, e o trabalho do ator também, que é pequenininho, muito mais fragmentado, porque depende de muita... porque tá envolto em muita técnica de todos os lados. Então, assim, eu respeito muito todas essas correntes
concorrentes, né? Esses lugares onde o ator pode exercer sua profissão, mas o teatro realmente é o lugar que acolhe o ator e é a casa onde o ator é a figura central, sabe? Então, ali eu me sinto muito bem. Mas eu gosto de fazer TV aberta e continuei fazendo, assim, né? Eu acho que eu não fiz nenhuma coisa tão impactante quanto aquele personagem na TV, né? Em Malhação. Mas eu fiz coisas que eu gostei muito mais de fazer e que me desafiaram muito mais, né? Como uma novela de época que eu fiz ano passado, que foi Joia Rara. Tinha uma trama super, enfim, uma trama super mais puritana e tal, né? Aquela coisa meio novela das 6. Aí eu fiz um personagem que tinha uma questão racial e depois ele começava a namorar uma mulher mais velha e tudo mais. Então todas essas coisas são interessantes também. E também tem uma onda a ver como é que o público da televisão reage, né? Tem um delay, né? Você grava e depois você vê a reação do público. Mas é um barato também, né? Agora, o teatro realmente tem mais a ver com isso, sabe? Tem mais a ver com a possibilidade de explorar tudo que eu sou na frente de alguém, entendeu? De se expor mesmo. Eu acho que é de expor tudo que eu... Enfim, tudo que tá aqui dentro e artisticamente eu tenho vontade de partilhar, sabe? Porque eu basicamente tenho vontade de compartilhar o tempo todo. E ele permite o lúdico mais, né? Sim, totalmente. Eu fazia no ano passado, foi até minha peça de formatura da faculdade, que foi tão bem sucedida que a gente continuou fazendo. E se chama Baker Street 221B. É uma peça sobre o Sherlock Holmes e eu faço o Sherlock Holmes. E é uma peça de comédia física. Então, a gente basicamente não tem muitas falas, a gente explora tudo no corpo, sabe? E, cara, é barato ver o que você pode criar e fazer as pessoas acreditarem, assim. E eu tô falando tudo isso porque a gente falava exatamente isso. Antes de começar a peça, a gente falava, vamos brincar de Sherlock Holmes. E é isso, assim, teatro te dá a possibilidade de brincar, de fazer mesmo, sabe? Quando você entra ali, eu fazendo Simonal, por exemplo, tinha uma hora que eu falava pro teatro, eu tava fazendo o show dele no Maracanãzinho para 30 mil pessoas. E aí eu entrava ali no teatro, cara, nessa cena, eu olhava o público de 400 pessoas e eu via 30 mil, sabe? E eu sentia que elas estavam se sentindo 30 mil também. O lúdico, a imaginação estão muito ativos no teatro. E isso é o que me encanta de verdade, assim. A gente conversou com a Ingra Liberato, né, no ano passado. E a gente falou sobre a profissão de ator também e tal. E ela falava justamente sobre essa reação imediata que o teatro propõe, assim, né? Que é uma coisa de você que tá ali se expondo, você sente no público imediatamente se o que você tá fazendo tá bom, se tá ruim. Totalmente. É uma troca muito grande, né? Exatamente, é uma troca muito grande, porque o público também nos dita o que fazer. Acho que ditar é uma palavra feia, assim, mas é um pouco isso também, assim. O público também nos diz o que fazer, né? As reações do público também mexem na gente ali de um lugar diferente, sabe? A gente fica, enfim, no teatro musical, principalmente, a gente sempre tem, o público hoje tá foda, tá frio pra cacete. Nossa, tô morto. A gente chega às vezes na coxinha, meu Deus, eles morreram. Porque às vezes tem. E às vezes nem é, sabe? Às vezes o público tá amando, mas eles são tímidos, entendeu? É engraçado isso. Esse termômetro de público, esse lugar de entendendo o público. E aí, cara, fazendo teatro musical, como você canta, como tem música ali também, a música também toca as pessoas de uma maneira diferente, né? A música chega nas pessoas de uma maneira diferente do teatro também. Então você ainda tem essa possibilidade de saber como é que você tá tocando musicalmente o público, sabe? Fazendo esse musical agora do Simonal, eu via algumas músicas que são super famosas, tipo, sei lá, Samarina, e via como ela chegava, via no olho das pessoas, eu via a reação nos olhos das pessoas, de como aquilo tocava. Às vezes você vê histórias escritas nas caras das pessoas, né? É muito legal. Exato. Eu gosto muito do contato direto com o público, assim, é um barato. O que eu vi do Simonal, né, do musical do Simonal, que eu senti que, não sei se você chegou a comentar, acho que você chegou a comentar, ou eu viajei e achei que você comentou, porque eu tenho disso também. É a questão de você não ter se preocupado em, sabe assim, em copiar, em imitar, né? Não, você pode ter lido, assim, eu falei isso pra algumas pessoas mesmo. E eu achei muito legal, porque quando eu vi, eu senti muito isso. Eu falei, cara, eu acho muito legal, vou até fazer uma comparação de coisa que eu vi anteontem, sei lá, enfim, também. Na TV, que eu vi, que tá passando agora lá na Globo, eles estão fazendo... Viu também, porque eles podem Não, eu vi, esse eu vi.
Então, só pra fazer uma comparação mesmo, pra talvez quem tá ouvindo o podcast fazer um paralelo, né? Eu vi na Globo nesse fim de semana, fizeram uma versão nova da Escolinha lá do Professor Raimundo. Sim. E tem o Zé Bonitinho, que o Matheus Solano tá fazendo, que você vê que ele não tá, em nenhum momento ele imita, ele faz um Zé Bonitinho novo. E foi a mesma coisa que eu percebi. Claro que é diferente porque você tá falando de uma pessoa que existiu de verdade, mas eu acho muito legal isso, como que o ator consegue trazer uma alma de alguém, né, do personagem, seja ele real ou não, e não de forma que eu não olhe e fale, nossa, ele tá imitando. Não, você tá fazendo, você fez caricatural, né? Não é, entendeu? Eu achei muito legal isso, assim, é muito interessante como que isso é sutil e a gente que não é ator, a gente só sente, a gente não consegue explicar, né? Mas é engraçado que nem eu consigo muito explicar, né? Isso é justão Isso é a junção de muita coisa, assim. Eu fiz Elis, né? Eu fiz Elis, musical. Que era com a Laila Garran fazendo Elise, e a Laila é uma atriz, assim, eu fazia o Jair Rodrigues, e a Laila é uma atriz genial. A Laila é extremamente dedicada, extremamente estudiosa, ela é super CDF, assim, ela tem tempos, o timing dela é perfeito, ela é realmente uma grande atriz. E eu via muito na Laila essa questão também muito forte, muito latente de imitar a Elise ou de criar uma nova Elise, enfim. Eu fiquei também, quando eu fiz o Simonal, eu entendi muito esse lugar em que ela se encontrava, que é difícil, mas que é mais genuíno se é por um caminho de criação, entendeu? Eu não tenho absolutamente nada a ver com o Simonal, assim, nem meu timbre vocal, nem a minha aparência, nem a minha altura. Eu sou tenor e ele é barítono, sacou? Então, assim, duas pessoas muito diferentes, mas eu sabia que podia haver lugares em mim de conexão com o Simonal, porque os dois são artistas, os dois são negros, os dois entendem o que é ser um artista negro no Brasil, enfim. Eu fui procurando os pontos de conexão entre eu e Simonal, e a partir disso é que eu fui trazendo as coisas que podiam linkar, sabe? Trazendo um ou outro gesto dele e tudo mais. Mas assim, tentando construir sempre de dentro pra fora, entendeu? É perigoso vir pela forma antes, porque a forma, ela é frágil, assim. E o musical precisava no musical a gente passa por camadas da vida dele, por momentos da vida dele muito duros, né? O Simonal tem uma história muito dura, passa por momentos muito difíceis. Então não dava para construir alguma coisa só na forma e aí chegar nas cenas de prisão, nas cenas de depressão, nas cenas de bebedeira, com uma forma indo atrás da emoção, sacou? Na verdade, as camadas precisavam todas vir antes. Então, o Pedro Brice, que é o diretor da peça, também concorda comigo nesse sentido, assim, ele também não queria em nenhum momento que eu imitasse. E aí eu acho que o resultado final foi bacana, é delicioso ver que tem gente, sabe? Tem gente que vai ao teatro e fala, meu Deus, você tá igual a ele, é chocante. Tem gente que fala, pô, achei o máximo, você criou seu próprio Simonal e tal. Então eu acho que eu encontrei alguns pontos que ligam ele, conectam o personagem com a personalidade, né? Com a pessoa real. E aí é que o público, é nesses lugares aí que o público... Que eu acho que um pouco do que a Laila fazia também, sabe? Era bonito. Eu saí de Elise antes de acabar, né? Justamente por causa do Simonal. Então um dia eu fui ver a peça, fui ver a Laila fazendo, fui ver o musical. E aí, cara, era lindo, assim, porque você via... Você via a atriz e a Elise, sabe? Dava um arrepio, assim, sabe? Eu espero muito que as pessoas tenham visto isso em mim, porque era justamente isso que eu queria, que as pessoas não deixassem de me ver, mas que estivessem vendo o Simonal junto também, sabe? Porque é basicamente isso, o ator não deixa de estar ali, por mais que ele se torne invisível. E eu acho até que é uma coisa totalmente diferente do cinema, né? Porque no cinema a busca é muito assim por tentar traduzir a história quase que de uma forma muito não necessariamente palpável. Mas não, tem casos de... óbvio que não é todo mundo você fala disso. Eu não sei, assim, os casos que eu tô pensando aqui são, mas é porque é engraçado, né, que o cinema, a gente tava colocando o teatro nesse lugar do lúdico, né, muito forte, que realmente tem, e eu acho que o cinema nos coloca numa experiência mais documental da coisa, né, quase como se o cinema fosse esse lugar mais, óbvio que não é só isso, mas eu acho que ali a gente quer acreditar mais na coisa, a
a gente precisa que a realidade seja mais fiel, não sei. Porque os casos que eu penso, né, sei lá, eu penso no Jamie Foxx fazendo Ray Charles, que é tipo... Exato, foi o mesmo exemplo que eu pensei. É igual, né, tipo, é igual. Sim. Deixa eu ver em quem mais. Eu lembrei da Marion Cotillard fazendo a Piaf. Também. Isso, também é um negócio que parece que ela encarnou, né? Assim. Exato. Tem esses casos de encarnação também, mas que aí tem o Daniel de Oliveira fazendo Cazuza também. Sim, né? sim, também. Eu acho que isso aí, enfim, eu acho que tem muito a ver com o cinema, né? Com esse lugar do cinema de um pouco documentar as coisas, de deixar elas mais cruas. O cinema brasileiro tem muito essa tendência, assim, né? De fazer tudo mais realista, mais cru. Eu acho que o trabalho do ator de mímese aí precisa ser muito bem apurado. Eu acabei de fazer o filme da Elis também, e quem faz a Elis no cinema é a Andréa Horta. Assim. E ela é genial também. A Andréa é uma atriz brilhante. E eu achei muito bonito ver ela construindo a personagem camada a camada, sem buscar a imitação também, mas trazendo uma Elis que todo mundo conhece ao mesmo tempo, sabe? E eu acho que isso também tem a ver com o ator, né? Um ator que se escolhe. A Andréa tem uma coisa de Elis já também. Eu acho que é mais por esse caminho, né? Clima, imagina que você tá numa praia. Não, peraí. Imagina que você tá na praia de Copacabana. Agora imagina que você tá de férias, rodando a toda pela orla, em um tremendo carango. Como que você percebe a diferença da construção do personagem, assim, quando você fala, por exemplo, agora do Simonal, né, que foi uma pessoa que realmente existiu e tudo, pra de repente um personagem que parte na verdade da ideia, né, de quem cria o personagem, do roteirista e tudo mais. Então, tem basicamente a ver com liberdade, né, quando você tem um personagem que foi criado pelo roteirista, por mais que doa pro roteirista isso, quando ele entregar esse personagem na mão do ator, o ator vai se apropriar de muito, assim, é natural e é um processo de liberdade muito grande, assim, né, eu acho que nesse caso você pode criar cada camada do personagem, pensar no passado dele ou debater com o roteirista, se não tiver roteirizado, você pode, enfim, debater o que seria o possível passado desse personagem, quais são os objetivos dele. Tudo isso passa por uma liberdade muito grande de criação. Quando é uma pessoa que já existiu, você de uma maneira ou de outra tá atrelado ao que ela fez, né, ao que ela viveu. Mas ao mesmo tempo também tem uma vantagem, que é, né, tudo isso que eu te falei agora, né, o passado, os objetivos, você já encontra, enfim, já estão ali escritos, né, a história já tá escrita. Então, basicamente é estudar. Eu fiquei muito tentando entender, né, os motivos que levaram o Simonal a cada momento da vida dele, né? E os objetivos que colocavam ele na direção das metas que ele traçou na vida, né? Então, o fato de ele ser, em algum momento da vida dele, ter se tornado um cara de certa maneira arrogante e presunçoso, enfim, eu fui pesquisando a vida dele, buscando camadas, eu fui entendendo que de certa maneira ele era um garoto que cresceu pobre na favela, negro, filho de cozinheira, sem oportunidade na vida, e que um dia ele descobriu que tinha um talento, assim, né? É quase como se ele estivesse dando o troco em algum lugar, né? E não necessariamente eu concordo com isso, mas isso faz parte também do que eu tenho que experimentar e do que eu tenho que estudar. Tem uma frase dos bombeiros que é assim, quer dizer, eu não sei nem se é dos bombeiros, mas acho que é de algum filósofo famoso, que eu não sei quem é, me perdoe, mas os bombeiros usam e é muito boa pra profissão de atores também, cabe muito, que é assim, nada do que é humano nos é indiferente, né? Então, tem personagens controversos e personagens profundos ou sinistros, enfim, pelos quais a gente vai passar, e é interessante tentar entender sempre o ponto de vista do personagem, né? Fazendo Simonal foi muito interessante fazer isso, porque eu me deparei com muitos erros que ele cometeu na vida dele, que parecem atrapalhados, ou que parecem burrice, mas que na verdade podem ser explicados pela história dele, por tudo que ele passou, né? Sim, verdade. E viu, Ícaro, você fez faculdade de, né, teatro e estudou teoria mesmo. Você acha que o quanto você vê de diferença? Porque tem muita gente, tanto ator quanto qualquer outra arte, a gente já conversou várias vezes, né, assim, aqui no podcast, com outros artistas em geral, que falam às vezes que não tem muita gente que não existe um caminho específico. O quanto você acha que ajuda conhecer teoria, ler coisa mais densa de faculdade, de curso? Olha,
Eu vou ser sincero com você. Eu conheço atores brilhantes que não são formados. Sim. Conheço atores brilhantes que têm a seu favor só a intuição. E eu fui um ator desses por muito tempo. Não brilhante, mas intuitivo. Eu fui seguindo só pela minha intuição por muito tempo. Até realmente começar a estudar e conhecer a teoria, eu era um ator intuitivo, assim, né? E a intuição nos permite, enfim, fazer coisas maravilhosas e brilhantes. Eu vejo atores brilhantes fazendo coisas sem informação nenhuma. Agora, eu acho bagagem nunca é demais, basicamente, assim. E acho que tem muitas coisas que a gente muitos obstáculos, né, com os quais a gente vai se deparar na nossa profissão, que são facilmente ultrapassáveis com técnica, né? Aprender a técnica teatral e estudar tudo isso, e estudar a teoria do teatro, e mesmo estudar a filosofia por trás do teatro, tudo isso incrementa não só a parte técnica do meu trabalho, a parte teórica, mas também a parte intuitiva, porque experimentar, estudar, ganhar bagagem, né, mergulhar nos livros, enfim, o que seja, isso nos modifica como seres humanos também. Eu costumo dizer que essa faculdade que eu fiz era a universidade, né, que é o Centro Universitário da cidade do Rio de Janeiro. Essa faculdade era uma faculdade de vida, assim, que a gente estudava comunicação, filosofia, teatro, e tudo isso muito voltado para a nossa formação mais do que profissional, mas para a nossa formação pessoal também, né? Então, de uma maneira ou de outra, estudar teatro me tornou um cara muito mais intuitivo, né? Eu posso dizer que é minha intuição, e aquilo que eu sabia fazer naturalmente foram bombeados para um outro lugar, para um lugar mais consciente até, né? E isso é positivo, mas eu não tô dizendo também que as pessoas têm que estudar, o que têm que fazer, enfim, eu acho que a arte não entra nessa caixa metódica da teoria, que a teoria se propõe, sabe? Enfim. Então, isso é uma dúvida que eu tenho, assim, porque até por experiência própria, né? Quando eu tava no colégio, que nem eu falei no começo, né? Eu fiz aulas de teatro e tal, depois eu tive um grupo de teatro também, durante 4 ou 5 anos, e chegou um momento pra mim em que eu tive que colocar um pouco na balança isso, assim, né? E aí, eu vou fazer uma faculdade, vou fazer artes cênicas e tudo mais, vou investir nisso ou eu vou pra alguma outra área? E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque o que eu vejo um pouco assim, até imagino que seja um pouco do que algumas pessoas vivam hoje em dia na hora de escolher essa carreira ou não, que muita gente fala assim, mas você vai fazer artes cênicas, e aí tem muitos atores e atrizes que não são formados nisso, e outra, né, segundo, muita gente fala que a carreira do ator é uma carreira instável. Eu tinha um professor que ele falava, o ator, ele tá constantemente desempregado, né? Então, assim, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, assim, porque eu acho que existe um pouco essa ideia hoje em dia de que, mas será que vale a pena eu investir, por exemplo, uma formação, uma universidade nisso, sendo que, de repente, é uma carreira que não sei se eu tenho muitas chances de viver disso ou não, enfim. Olha, eu vou fazer um paralelo. Eu vou fazer um paralelo com o Mário Bros, assim. Eu não esperava por isso. Você esperando uma entrevista super culta, né? Acho que é diferente. Ótimo, melhor coisa. Mas é assim, cara, vocês devem ter jogado Mario em algum momento da vida de vocês. Vocês sabem que se vocês não pegam todas as moedinhas que vêm vindo no caminho, lá no final você não consegue ganhar aquela vida, né? Tem umas vidas extras. Ou então aquelas estrelinhas que você vai pegando no caminho, no final, se você não pegou todas elas, você não ganha, enfim, você não tem aquela fase secreta. Eu acho que é um pouco isso, assim, bagagem na vida, estudo, acho que nunca é demais, assim, aprender nunca é demais, né? Aprender e apreender da vida. Então, eu acho que a experiência, ela basicamente vem com o tempo, né? Eu acho que estudar é uma maneira de compactar um pouco esse tempo que a gente precisa para se tornar experiente. Foi isso que aconteceu comigo, assim, tudo que eu pude estudar durante a faculdade foi naturalmente me tornando uma pessoa, um artista melhor. Mas, ao mesmo tempo, enfim, eu entendo todas essas questões, assim, e acho que um ator pode sim ter uma carreira brilhante e continuar sendo um ator brilhante e adquirindo cada vez mais só com a sua experiência, porque, enfim, em teatro, trabalhar também é estudar, né? Trabalhar também é criar. Cada vez que a gente está trabalhando, a gente está aprendendo, basicamente isso. E sim, né? Ser ator, o ator está sempre desempregado, mas isso é uma maneira de dizer que o ator está sempre empregado também, na verdade. Eu, no momento em que não estou fazendo trabalho nenhum, eu continuo sendo ator. É engraçado que
se eu tiver algum público em algum momento, querendo ou não, necessariamente ou não necessariamente, aliás, eu vou estar criando, sabe? O ator, eu acho que o artista tá o tempo todo criando, e isso torna ele um empregado eterno, ou um desempregado eterno, enfim, mas sim, é uma profissão instável. E eu acho que esse é um barato também, né? A minha irmã, por exemplo, é uma pessoa que sempre achou um barato trabalhar, se formou em administração e acha um barato trabalhar em escritório, ter rotina e tudo mais. E eu falei, cara, eu jamais conseguiria ter uma rotina, acho que eu seria sufocado pela rotina, sabe? Porque a minha onda é justamente ter a liberdade de poder viver um dia de cada maneira. E eu acho que isso é ser artista, né? Eu acho que é por isso que é instável por definição, sabe? Eu acho que a instabilidade não é um lado ruim ou um caminho ruim. A instabilidade é o que é, definitivamente, mas é porque eu acho que, de certa maneira, um artista, ele enxerga que a própria vida é instável, né? Independente da profissão que você tem. A vida é instável e eu acho que esse é o barato de viver, né? Entender que ela é instável e que cada momento é novo, né? Cada momento novo, desconhecido, basicamente isso. Sim. Eu acho que cada passo na vida é novo, né? Cada passo na vida é novo e entender essa instabilidade é parte do desafio do artista, sabe? Viver com ela, lidar com essa instabilidade é parte do desafio do artista. Mas eu acho que tem outra coisa, né, cara? Eu não sei se você concorda com isso, mas, por exemplo, você era um cara que você foi pra faculdade depois de Malhação, não foi isso? Tem total isso também. Isso era uma das coisas que eu ia falar. Eu tinha ficado muito tempo fazendo TV, fiquei muito tempo fazendo o mesmo personagem, entendeu? Então, assim, eu tava, em algum momento, a hora que eu saí de Malhação, eu tava um pouco naquele lugar do ator que se deixou, que levou o personagem pra cama, sabe? Sim, deixou se envolver um pouco demais, assim, eu tava envolvido demais naquele personagem e o que eu te falei da intuição, né? Os caminhos da minha intuição estavam um pouco se perdendo, assim. A faculdade me fez reencontrar esse lugar, reencontrar o Ícaro. Acho que nem reencontrar, mas encontrar mesmo o Ícaro, né? Que tava muito misturado, não só com o personagem, mas com essa vida de televisão, de ser famoso, de fazer matérias, e de fazer jabá, e de fazer presenças, de ser uma personalidade, uma celebridade, sabe? Tudo isso estava um pouco confuso, estava emaranhado pra mim, assim. Então, a faculdade também me ajudou nesse lugar, sabe? Porque eu imagino que ali você teve contato com, por exemplo, gente que estava fazendo teatro porque queria dar aula, gente que estava fazendo teatro amador, gente que estava fazendo teatro porque queria ser famoso também. Ali eu tive contato com pessoas mais malucas, as mais diferentes, assim, as pessoas mais intuitivas, mais artísticas, mas também as mais previsíveis e as mais confusas. E é isso, né? Nada do que é humano nos é indiferente. O teatro realmente abriga todo tipo de pessoa. E eu acho que é isso que me dá vontade de fazer mais, assim, sabe? É bastante humano o teatro, sabe? É bastante investigativo, assim, sabe? Há sempre alguma coisa pra descobrir. Eu acho que esse é o barato. Agora me diz uma coisa, você teve esse viés aí de uma coisa mais teórica e tal, né? Formou-se nisso e tal. Você enxerga hoje esse mercado para ator, para atriz e tal, como um mercado em ascensão? Ou você acha que ele é um mercado perigoso ou que às vezes ele é muito difícil de ser, sabe, galgado e tal? Como que você enxerga, assim, para quem quer chegar, né, e, sabe, abraçar essa profissão mesmo? O cara já tem que ir preparado para fazer de tudo, assim. Eu acho que quem quer ser ator, assim, quem é ator, quem é artista de verdade, nem vai pensar muito sobre isso, sabe? Legal. Eu não tive escolha, entendeu? Eu não tive escolha nenhuma, eu nasci artista, assim, eu não conseguiria fazer mais nada, assim, eu tenho uma alegria de fazer coisas como artista porque eu não seria mais nada, sabe? Eu sou péssimo em esporte, sacou? Eu não sei fazer trabalhos manuais. Entendi. O que eu sei é isso, eu sei atuar, eu sei cantar, eu sei escrever, tudo muito voltado pra arte, basicamente. E eu acho que é isso, assim, quem tem um encontro com a arte, quem tem um encontro com algum ofício artístico, ou vai deixar logo o barco, vai abandonar logo o barco porque percebe essa instabilidade, ou vai perceber que não tem mais o que fazer. A Fernanda Montenegro tem um discurso a respeito disso, né? Ela diz assim, se você
sentir que não consegue viver sem aquelas madeiras ali, sem aquele tablado, sem aquelas cortinas, então você é ator. E eu acho que é basicamente isso, assim, sabe? Legal, o ator, legal. o artista, acho que ele não consegue viver de outra maneira, entendeu? Eu acho que... Então, querendo ou não, eu acho que o mercado eu acho que o mercado não tá em ascensão nem em decadência. Eu acho que é um mercado super inflado, assim, sabe? Entendi. Um mercado com muita gente, a oferta não é tão grande assim, sacou? A oferta de trabalho não é tão grande, a procura é muito grande, mas ao mesmo tempo, o sucesso, né, ser bem sucedido nesse sentido é muito relativo, sabe? Eu já encontrei atores que fazem teatro para 500 pessoas de uma cidade pequena no interior. Eu fui pra Petrolina, que é, né, no interior de Pernambuco, e encontrei esse ator lá que faz um teatro, tem um grupo na cidade, e ele é super bem sucedido dentro da profissão dele, entendeu? Exato, a gente tem um monte de armadilhas que estão conectadas com a nossa profissão que não necessariamente são parte da nossa profissão, como o lobby, por exemplo, sabe? Como fazer lobby dentro das mídias sociais, etc. Isso não tem nada a ver com arte, sabe? Necessariamente. Pode até ser que esse seja o caminho de um ou de outro artista e tal, mas eu acho que não. A gente precisa entender que ser bem sucedido artisticamente é muito diferente de ser bem sucedido comercialmente, sabe? E eu basicamente, obviamente eu quero ser bem sucedido comercialmente porque eu tenho milhares de contas para pagar, para realizar um monte de sonhos para realizar, quero ter filhos, quero, enfim, sair por aí pelo mundo fazendo coisas, mas eu não deixo nunca de estar conectado com isso, assim, sabe? E eu vejo isso cada vez mais, assim, estudar o Simonal foi muito importante pra mim nesse sentido, cara. O momento em que ele perdeu, ele era um garoto, enfim, pobre, sem muita perspectiva, veio da favela e descobriu que sabia cantar um dia. Começou a encantar o público, ele tinha uma qualidade de showman maravilhosa, ele fazia piadas, ele cantava pra cacete, ele sabia como divertir as pessoas, como fazer as pessoas cantarem junto, e aí o momento em que ele perdeu isso, no momento que ele perdeu o contato com o público dele, que era basicamente o fazer artístico dele, né, e começou a se envolver, montou uma produtora e aí começou a queria arrendar não sei o que pra comprar o salão, pra gerir o salão do Copacabana Palace, e aí começou a comprar produtos de não sei onde, fazer não sei o que. O momento que ele perdeu o contato com o artista dele foi quando ele tomou a solapada e se ferrou, assim, basicamente. Foi quando ele tomou a solapada e perdeu a carreira dele, né? Foi quando ele foi acusado de estar a favor da ditadura e mil coisas. Então, eu acho que é importante para todo artista que não se, por mais comercial que a sua carreira se torne, que você não perca o contato com o que é o fazer artístico, né? Com a sua intuição, com o brilho no olho, em você e no público que tá te vendo. É simples, na verdade. Gatinha bem manhosa, esse é o bonde do urubu. Vou te dar beijo na boca, eu vou te dar beijo na boca. Ai, caramba. Trabalho, vai. Qual foi? Joga, por favor, esses números no bicho pra mim, por favor. Aqui tá o dinheiro, ó. Jogo do bicho? Irmão, isso é uma parada errada, hein? Isso é mó contravenção. Cleiton, eu sei, mas eu sei muito bem que você sabe jogar no bicho, vai. Ah, você joga pra eu sei jogar. Por que você jogar eu? É por quê? Porque eu sou favelado, é isso? Não, pera aí. É porque eu sou pobre agora. Não, porque eu sou negro. Eu acho legal isso que você tá falando também, porque existe muito uma ideia hoje de que o ator ou a atriz que é bem sucedido é o que tá necessariamente na TV, né? E aí eu começo a ver também, de repente dá pra gente tentar fazer um paralelo, porque agora, por exemplo, a gente tem mudança de fluxo de investimento que tá indo muito pra internet, por exemplo, né? Então quando a gente pega o Porta dos Fundos, ou quando a gente pega outras pessoas que começaram a produzir pra internet, que às vezes faz o caminho contrário, né? Totalmente. Eu acho que o que vem acontecendo assim é uma quebra com alguns padrões que a sociedade impõe à TV e a TV impõe à sociedade nesse lugar que a TV brasileira ocupa, assim, né? É engraçado que as novelas, elas, nos últimos anos isso vem acontecendo muito também, as novelas elas surgem como ponto de debate, né? Às vezes, os assuntos das novelas, assim. A TV, a novela, ela tá num lugar social, né? Do brasileiro, enfim, que é quase como se a novela tivesse a missão de representar a sociedade brasileira ou a missão de dizer como a sociedade brasileira deve se portar, é um pouco isso. E isso é um pouco... isso é pequeno, né? Isso é um pouco limitador, assim, né? Você tem em um veículo de comunicação, você ter a tradução social do que é o seu país, né? Isso é um pouco pequeno. E eu acho que isso vem sendo quebrado, assim, isso vem sendo quebrado com streaming, né, tipo Netflix, isso vem sendo quebrado com a TV a cabo, com a internet, a força da
revolução digital e da revolução das comunicações, assim, né? O poder de comunicação que a gente tem hoje e o poder de fazer a nossa própria programação, né? A gente imagina, eu agora, o que eu vejo é isso, eu posso ver um programa na TV Globo e depois assistir uma coisa no Netflix e ver um vídeo no YouTube e, enfim, eu acho que a gente tem uma liberdade midiática, assim, muito maior. E querendo ou não, isso coloca um pouco em xeque esse lugar que você comentou do ator bem-sucedido de televisão, né? Exato, e é um pouco que pra mim tá um pouco nesse lugar social, entendeu? Tá um pouco nesse lugar do galã e da mocinha, assim, tipo, essa mocinha é a namoradinha do Brasil, porque ela faz personagens que são moças, doces e etc. Isso não necessariamente tem um valor artístico enorme, sabe? Mas tem um valor social muito grande. E a TV tá um pouco nesse lugar, assim, sabe? Então, eu acho que tem autores e diretores que vêm quebrando isso dentro da TV, né? Como é o caso dos autores mais novos, assim, né? João Manuel Carneiro escreve pra cacete e tudo mais. Enfim, eu acho que tem autores que vêm quebrando com isso dentro da TV, mas acho que fora da TV, esse caminho vem se abrindo muito mais caminhos, assim, né? Nesse sentido. No sentido de transformar o audiovisual em alguma coisa mais artisticamente palpável, sabe? E menos, e não só socialmente palpável, sabe? É isso. Eu acho que tem até outra coisa, né, Ícaro? A hora que você tava falando sobre a questão da profissão e tal, eu acho que tem um negócio que é bacana da gente repensar. A profissão de ator, ela exige de você, assim, exige entre aspas, talvez exige não seja a melhor palavra. Ela te traz uma paixão com aquilo ali, né? Quer dizer, a pessoa, ela fica muito envolvida, é muito importante ela tá aberta a imergir dentro do personagem, estudar, a se conectar com outras pessoas e tal, e a paixão pela profissão é essencial para que ela traga a qualidade na atuação dela. É essencial. Porque exato. Isso que você falou, entendeu? É como os pais, assim, tipo, eu passei muito por isso na faculdade, assim, muitos amigos que tinham que abandonar a faculdade porque os pais não estavam afim de pagar pro filho ser ator, sabe? Sim. Que não tem uma estabilidade, enfim, essa estabilidade que se procura, que eu também não sei muito bem o que é isso, né? É o que é passar no concurso público, trabalhar na mesma coisa pro resto da vida. Tudo isso me parece mais instável, na verdade, sabe? Exato. Tá definindo caminhos pra vida, isso parece mais instável do que deixar as coisas acontecerem. Mas nem todo mundo enxerga assim, né? Nem todo mundo vê assim. Eu acho que o ator que quer, enfim, a pessoa que quer seguir a carreira artística tem realmente que amar muito, tem que ser muito apaixonado. Eu sou muito apaixonado, muito, assim, eu não consigo ver sem um palco, sabe? É uma coisa que eu tava pensando, em algum momento quando você tava falando sobre conhecer, entrar em contato com as pessoas, subir no palco, ver o público, etc. Passou pela minha cabeça uma coisa assim, falei, cara, ator, e daí eu vou abrir pra artista de uma forma geral. Eu acho que, né, qualquer arte permite que a gente tenha mais vida dentro da vida, né? Tipo, eu acho muito interessante isso. É justamente por isso, assim, porque tem muita gente que às vezes tem uma vida, seja de escritório ou de qualquer rotina, que ela deixa de enxergar essa vida, essa emoção à flor da pele que o artista enxerga, né? Exatamente, cara, você tocou num ponto muito legal agora, que tem tudo a ver com o que eu estudo, com isso que eu estudei, com o que eu acredito, que é o teatro, assim. O Peter Brook, que é um diretor inglês radicado em Paris, ele tem um livro dele chamado A Porta Aberta, que ele fala assim, ele fala que o teatro é uma vida condensada, sacou? É como se você vive milhares de anos em 2 horas, tá ligado? Justamente porque toda a intensidade que o nosso cotidiano não nos permite ter, ela pode ser vivida ali no teatro, sabe? Você pode contar a história do maior cantor do Brasil, uma história de 40 anos em 3 horas, sacou? E fazer as pessoas verem cada momento dessa vida, sabe? É disso que o teatro fala, é justamente isso que você falou, muito bonito, assim. É vida dentro da vida, sabe? É a possibilidade, e até faço um paralelo com a minha infância, quando eu era pequeno, isso tem até em matéria, nessas matérias que eu dava, essas entrevistas que eu dava por conta dos livros, eu até falava disso, assim, eu quero ser astronauta, escritor, engenheiro, médico, advogado, não sei o que lá. Falava sempre várias profissões, eu falava que eu queria ser um monte de coisa. E eu acho que ser ator é basicamente a minha maneira de fazer isso, de realizar essa vontade, sabe? O jeito que eu encontrei de realizar todas essas profissões, assim, né? Porque é a nossa possibilidade de viver várias outras vidas e de viver
mais intensamente também a vida, né? O palco permite isso. Quando você vai artista no palco, se o cara for um bom artista, você vai ver que ali ele tá com toda a intensidade, ele tá de corpo e alma, que ele vive aquilo, né? Muito legal. Sim, exato. E quem não é, eu penso assim, quem não é artista consegue fazer isso de uma certa forma como espectador, né? A gente que assiste totalmente, a gente leva um pouquinho disso, então quando você vai ver um bom filme, uma boa peça, você consegue, você não tá atuando, mas tá lá recebendo e tendo a sua emoção. Na verdade, quem vive, quem tem a possibilidade de viver, o artista tá sempre num paradoxo, né? O artista tá sempre no paradoxo entre sentir e controlar, né? A gente, quando eu tô fazendo um personagem no palco, por mais intenso que eu esteja ali, por mais que eu esteja chorando, me acabando, que eu esteja vivendo muito aquilo, eu não posso nunca perder o meu controle sobre o palco, sobre o cenário, sobre a coxia, sobre o outro ator, sobre a música que tá rolando, sacou? E o público pode perder esse controle. O público pode se deixar somente sentir no teatro. E isso é lindo, sacou? Isso essa é a maior das capacidades artísticas, assim, é se deixar, e acho que isso você só atinge como público, que é se deixar experimentar e viver a arte plenamente, assim. É como quando você ouve uma música no seu carro e começa a fazer clipe, ou no banheiro e você começa a cantar alto pra cacete, ou quando uma música te toca e você chora, sabe? Se permitir viver a arte integralmente, assim. E isso como público você faz muito. Por isso que a presença do público no teatro é mais do que importante, é fundamental. Um ator e um espectador são a base para se fazer teatro, basicamente. Exato, eu acho que isso é a base da arte, né? Por isso que é tão impossível, é imprescindível que as pessoas consumam arte de todas as formas, né? Eu lembro que eu fui visitar o Museu do Van Gogh em Amsterdã. Eu escutando... Meme, né? Eu sou rica. Cara, eu nem fui pra longe. Eu fui pra Amsterdã e, tipo, era muito longe. O Museu do Van Gogh não é fora da cidade, não é? É longe. Não ele é mais longe. Sim. Ele é um pouco mais longe, mas assim, não é muito absurdo de longe, mas assim, eu fui com aqueles áudios guia, né, e aí eu tava lá escutando e aí você vai a um prédio, então você vai subindo os andares e conhecendo a história dele e tal, e vai vendo os quadros, e esse áudio guia, ele era muito bom, assim, contando todos os porquês dos quadros e tal, e eu fui uma pessoa que quando era menor e tal, eu pintava óleo e tal, então eu estudava Van Gogh. Cara, você tá na frente de um quadro e aí você entender o porquê daquela cor, o porquê daquele formato, todas as emoções que se passou ali pelo aquele pintor e como ele materializou aquilo ali no quadro, ele te toca, sabe? Ele te emociona. Então a arte, ela tem esse poder, né, com as pessoas. Por isso que ela é tão importante, né? Tem esse lugar de... A arte está muito conectada com a filosofia também, né? Que é nesse lugar de responder um monte de perguntas. A gente naturalmente, né? Originalmente, assim, independente de qual seja a sua criação, a sua formação, você tem perguntas que são universais. Você quer saber de onde você veio. Por mais que você tenha uma religião que explique, a dúvida continua sempre dentro de você, sabe? A dúvida de onde você veio, para onde você vai. Por que a gente vive numa bola gigantesca que flutua? Por que tem uma outra bola gigantesca que nos ilumina, feita de hélio e outros gases? É tudo muito maluco. Cara, é maluco. Olhar em volta e perceber o universo, você vai perceber que é tudo muito maluco. E a arte, eu acho que tá nesse lugar de... A arte, eu acho que a ciência busca explicar, né? A arte basicamente busca expressar, assim, né? Expressar tudo que a gente tem, tudo que a gente tem de sentimento, tudo que a gente tem de dúvida, né? Você viu... E isso acaba se traduzindo, né? O Van Gogh era um cara super intenso, né? O cara, enfim... Intenso. O cara enlouqueceu e aí morreu pobre, cortou a própria orelha em algum momento, sabe? Enfim, ele viveu uma vida muito intensa. Isso tá lá. Você viu um quadro dele chamado Starry Night, sabe? Que tá no MoMA, né? Tá em Nova York. Eu também, cara, quando eu vi esse quadro, sabe? O jeito... Eu fiquei pensando nos movimentos, assim, né? O movimento que você vê no quadro, o movimento que o cara fazia pra pintar, as pinceladas que ele usava, enfim, tudo isso
tá conectado com a intensidade dele, com as dores que ele vivia, com essa maluquice que ele vivia, sabe? E no palco é a mesma coisa, sabe? E por isso que eu acho que isso é muito a expressão do ser humano, porque o ser humano é uma dualidade, sabe? A gente é racional e é emocional. A gente precisa, a gente vive essas duas coisas. Então, a gente vive nelas, né? Na corda bamba, no muro entre elas, né? Tipo... Exato. Então é importante sim a gente ter toda a leitura consciente dos fatos e, sabe, e ter isso muito certo. É óbvio que é importante isso, mas também é muito importante a gente se conectar com esse inconsciente, sabe? Com essa emoção, pra gente tentar entender um pouco mais de onde que a gente veio e tal. Isso passa pela filosofia, isso passa pelo misticismo, né? Isso passa pela religião, até passa por vários lugares, assim, né? De entendimento, assim. E eu acho que a arte permite esse entendimento de uma forma fluida, né? Não necessariamente de uma forma quadrada, né? Quando você se perguntar artisticamente quem criou o universo, pode ser que você descubra que um universo criou um outro universo, né? E Exato. Não que uma pessoa... Eu acho que a arte acaba sendo uma síntese também, né? Disso tudo. Eu acho que assim, a gente apresenta a obra, né? Como síntese, mas a partir da obra é quase um movimento de ampulheta, assim, né? Sei lá, quase ali em cima tá tudo que você é, que você expressa, enfim. No meio tá a sua obra e depois do meio tá o público. Porque quando o público encontra a obra, ela é como um arquivo zipado, sabe? Você manda o arquivo em zip e aí quando o público encontra a obra, ele abre aquela pasta e vê tudo, sabe? É basicamente isso, né? Um novo universo se cria a partir do olhar do público. E isso é muito legal também. É muito legal ver quando eu faço alguma peça e alguém chega e me conta alguma coisa que viu na minha peça que eu não sabia, sabe? Alguma coisa que eu nunca vi. Isso é um barato. É, exato. Uma releitura, né? A felicidade é como uma flama, vai levando pelo ar. Brilha tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. Segura! Ícaro, a gente tá viajando nisso aqui, e aí eu queria usar esses últimos minutos que a gente tem de papo para falar um pouco sobre você, né, sua perspectiva aí, como é que estão os seus projetos e tal. Você tá no teatro, você tá indo pra televisão, como é que estão aí os seus planos pra 2016? Onde que a gente vai ver o Ícaro? Então, em 2016, os planos que estão... Tem um monte de coisas, né, que a gente vai discutir ao mesmo tempo, mas o que tá certo pro começo do ano logo e que tem a ver também com um novo caminho, né, um novo viés, é que eu vou fazer um show. Devo fazer um show no Rio em breve cantando música black, música soul. Olha que legal. Eu tenho uma música já que vem de criança também. Eu falei pra vocês, né, que meu pai fazia música e tal, mas também foi um lugar que me faltou disciplina pra desenvolver, né? Eu era um cara, enfim, era uma criança muito intensa, queria fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu não era do tipo de pegar um violão e parar e aprender a tocar. E aí agora, mais velho, né, com mais calma na vida, mais tranquilo, eu tenho vontade, enfim, eu tenho tido vontade também fazendo musicais e tal, então eu tenho tido vontade de me experimentar mais musicalmente. Então eu vou fazer um show agora no primeiro semestre, com as referências que eu tenho musicais, também com o Simonal, que inevitavelmente se tornou uma grande referência pra mim. E aí, por enquanto é isso, nesse primeiro semestre. Tem outras coisas de teatro também que eu vou fazer, mas aí, enfim, eu não posso compartilhar nada que não esteja muito certo. O que tá certo... Lógico. Esse show aí, por enquanto, ele tá marcado só pro Rio. Você não pensou em vir pra São Paulo com ele? Eu quero muito, cara. Eu gosto muito. Eu tô aqui em São Paulo, né, até. Eu sou daqui de São Paulo. Eu sou daqui de São Bernardo do Campo. São Bernardo. Tô aqui na casa dos meus pais, aqui em São Bernardo. Eu gosto muito de São Paulo, eu acho que a cultura de São Paulo super dialoga comigo e tal, mas a gente começou a produzir esse show no Rio. Eu espero muito que a gente consiga trazer pra cá, eu vou adorar mesmo, de verdade, e quero viajar com o show, tá? Isso na verdade, é o primeiro passo de uma experimentação artística mesmo, né? De começar a fazer música e criar e ver qual ver enfim, como é que musicalmente eu dialogo com as pessoas. Então eu espero poder trazer pra São Paulo sim, cara, mas de uma maneira ou de outra, logo eu vou estar aqui, ou com teatro, ou com show, enfim. Eu vou deixar o Dani e o Gui fazerem as últimas perguntas dele aí pro Ícaro, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta, Ícaro. Você é um cara que gosta
gosta de escrever. Você já arriscou alguma coisa aí de roteiro ou não? Você tem vontade de trabalhar também nessa parte de produção, tipo, ali atrás das câmeras e tal? Não? Cara, eu super tenho, assim, é o que eu te falei, né? Eu tenho ideias que não param de pipocar na minha cabeça. Eu tenho ideias o tempo todo. O tanto de séries que eu já escrevi inteiras na minha cabeça, nunca passei. Não tá escrito, assim, literalmente. Eu tenho muito, mas eu acho que roteiro não tenho como usar só a minha intuição e a minha capacidade de escrever bem, sabe? Meu conhecimento sobre língua portuguesa. Eu realmente preciso fazer um curso, né? Fazer um curso de técnica de roteiro, entender como é que é. Mas, cara, eu acho que séries, assim, são o futuro da teledramaturgia, sabe? Eu gosto muito da maneira como uma série se desenvolve. E a gente tem essas séries, né, com a TV a cabo rolando muito mais forte e Netflix e tal. Eu tenho visto que essas séries americanas de muito sucesso, né, tipo Breaking Bad, Dexter, mesmo Friends e tal... Todas essas séries, eles têm os personagens são muito bem construídos, assim, né? Então eu tenho muita vontade de fazer série, porque pra ator é um prato cheio, assim. As construções são sempre muito cheias de camadas, os personagens, sabe? E eu acho que é isso que, de certa maneira, faz... Obviamente, tem roteiros incríveis e a trama é sempre muito bem elaborada, mas eu acho que os personagens também têm a ver com o sucesso das séries, assim. A gente gosta de acompanhar um personagem e torcer por ele, né? Dexter é um bom exemplo disso. O cara é um psicopata, né? Não sei se vocês já viram, mas ele é um assassino. E você torce por ele, você quer. Exato. Você tá junto com ele ali, você tá torcendo. Então, eu quero muito aprender técnica pra escrever. Eu tenho vontade e tenho já personagens assim na cabeça, mas isso vai depender de um estudo aí. Sim. O próprio Breaking Bad, você se dá conta que você tá torcendo pelo vilão, né? A mulher que você acha que é uma chata, né? Você acha ela insuportável, a mulher dele, e ela que tá certa, né? Ela que tá certa. E enfim, que tá com a razão. Eu adoro ver isso, assim, eu adoro ver como os personagens, enfim, né, como os personagens são construídos pra gente estar com eles, né, e isso é muito inteligente. Sim. Não, eu só queria, pra finalizar mesmo, perguntar pra você, Ícaro, se você daria alguma, tipo, quem que você tem de inspiração, aí já que a gente tá falando de séries, pode ser tanto de séries ou de cinema, assim, seja filme em si mesmo, uma produção específica, ou um ator que você se espelha, ou que você, sabe, assim, admira demais. Cara, eu tenho dois atores que eu admiro muito, assim, que são meus dois atores preferidos, e uma atriz. Essa tríade, assim, são minhas referências maiores. Os atores são brasileiros, são o Marcelo Médici e o Luiz Miranda. Ah, legal. Sabem quem são? Sim. Marcelo Médici, que é um ator brilhante, genial, que faz personagens como ninguém, assim. Eu não sei se vocês viram Cada Um com Seus Problemas. Sim. Que é a peça que ele fazia. O nome é errado mesmo, tá? Eu não falei, eu sei falar problema. Ele fazia Cada Um com Seus Problemas, e isso é uma das coisas mais geniais que eu já vi no teatro, assim. O jeito como o Marcelo constrói os personagens dele, como ele transita entre os personagens é brilhante. O Luiz Miranda é a mesma coisa. O Luiz é genial, assim. Os dois têm um tempo de comédia muito grande, e os dois são muito bons de comédia, eles são conhecidos pela comédia, mas eu já vi os dois fazendo drama e eles fazem muito bem. Sim. Entendeu? Então, esse ator versátil que se coloca no lugar, tem domínio de tempo de comédia e também tem domínio de tempo de drama. Esse cara é uma referência sempre, assim. Os dois são referências muito grandes. E a terceira pessoa, a atriz, que é a minha grande referência, é a Viola Davis, sabe? Sim. A Viola, eu vi ela num filme chamado... A primeira vez que eu me lembro de ter visto ela e ali eu me apaixonei, foi num filme chamado Dúvida, que é, sabe, com a Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman e tal. E, meu Deus, esse filme ele é brilhante, né? É um filme só de diálogos, assim, o roteiro é basicamente inteiro de diálogos. E a Viola, ela tem uma cena nesse filme, mas ela destrói, é lindo de ver o trabalho dessa mulher. E depois eu vi The Help, né, que é o Linhas Cruzadas, que ela faz também. Exato. Agora tem uma série que ela destrói também, que é How to Get Away with Murder, enfim. Nossa, essa série é mal e é por ela, né? Por ela, A atriz é um escândalo, assim, eu sou muito apaixonado por ela. E é legal falar dela, assim, também falar de uma outra referência que eu acho legal e que é uma pessoa que vem crescendo nos Estados Unidos agora e tal, que é a Shonda Rhimes, sabe? Que é aquela autora. Sim. Que é a produtora do How to Get. Ela é autora do How to Get Away with Murder e ela é autora do Scandal também. Que são duas séries que são uma referência muito grande pra mim, porque elas empoderam mulheres negras, assim. Isso é um barato. Os protagonistas são duas mulheres
negras, poderosas, e o fato de elas serem negras não está necessariamente vinculado ao personagem delas, que ainda é uma realidade no Brasil, entendeu? Ainda é, se você recebe um roteiro hoje e lá no roteiro tá escrito, sei lá, Pedro, personagem de 25 a 30 anos, estudante de não sei onde, blá 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 blá. Se não tiver escrito, especificado que o personagem é negro, os produtores de elenco do Brasil não vão chamar um ator negro, sacou? Entendi. A gente ainda vive esse período que é um pouco segregação. Enfim, a gente vê aí, né, essa galera burra que ataca, que faz ataques racistas na internet e tal. Sim. A gente ainda vê que isso ainda que infelizmente isso é uma questão ainda, né? E essa mulher é legal porque ela cria esses personagens poderosos, negros e de outras etnias também, tem japonês ali também nas séries dela. Grey's Anatomy também tem personagens de outras etnias fortes, e isso não é uma questão, sabe? Porque aqui no Brasil ainda é uma questão, se o personagem é negro, ele vai sofrer preconceito, ou ele veio de uma realidade, ou enfim, sabe? Isso não é uma questão, é basicamente a etnia do ator, ou a etnia do personagem, sabe? Não vira mote pra falar de nada, e isso eu acho um barato. Assim. Você tava falando da Viola Davis, você, assim, é um cara que tem vontade, tem sonho em trabalhar em mercados, assim, tipo, não necessariamente americano, mas, por exemplo, o mercado aqui sul-americano, Argentina, outros mercados, assim, internacional? Cara, eu super tenho, é o que eu te falei, né? Eu quero ter voz, assim, eu quero falar para um público cada vez maior, eu quero alcançar cada vez mais pessoas. Eu acho que, enfim, a gente tem aí talvez as barreiras da língua e tudo mais, mas eu tenho vontade sim, e em algum momento da minha vida, provavelmente eu vou sair por aí, tentando ou pesquisando, pelo menos, sabe? Até porque eu acho que existem também outras oportunidades por aí, sabe? A própria Netflix é um exemplo disso, né? Tipo, exato. O Wagner agora acabou de ser indicado ao Globo de Ouro, é lindo de ver. Pelo Narcos, né? Trabalho internacional, sabe? Eu tenho muito orgulho dele, assim, porque ele é um cara que se mantém muito fiel aos seus parâmetros artísticos, né? aos seus princípios artísticos. Faz trabalhos lindos, assim, não precisa se vender, sabe? Não precisa virar um produto pra continuar trabalhando e, enfim, tá desenvolvendo sua carreira internacional. Eu acho que ele é um exemplo lindo de caminho pra seguir. Né? Exato. Então eu tenho vontade, eu acho que a gente vê atores de várias nacionalidades aí que não necessariamente são ultra celebridades, mas que estão pelo mundo inteiro. Eu acho que meu caminho é um pouco esse também. Exato. Pra terminar também, quero aproveitar os últimos minutos aqui. Sou de mãe, gente. Beijo, mãe, beijo. Assim, acho que pode parecer meio piegas até, mas eu queria que você, sei lá, de repente comentasse um pouco ou desse um toque. A gente escutou um pouco a sua própria história de vida, né? Mas o que você passaria ou indicaria aí pro pessoal que tá afim agora de começar, de investir mais na carreira de ator, enfim? Como que você vê um pouco hoje possibilidades futuras para quem tá ingressando aí agora nesse mercado? Olha, eu basicamente diria pra qualquer um, assim, você quer ser ator, cara, seja foda, estude muito. Se você for uma pessoa bonita, você vai ter a beleza a seu favor e talvez você consiga bons papéis pela sua beleza, mas a sua beleza não é eterna e ela não verifica nem atesta o seu talento, assim. Então, estude muito, seja muito competente, seja muito apaixonado, esteja muito afim, assim. Basicamente, ser artista, e como a gente falou aqui hoje, né, ser artista tem a ver com paixão, assim. Tem a ver com o quão afim de fazer aquilo você tá. Então, eu acho basicamente, se você é ator, artista de nascença, né, como eu acredito que a gente vem, enfim, acho que quem é artista vem direto já artista, você não vai ter muita escolha. Então, assim, traga o máximo que você puder pra sua bagagem. Basicamente é isso, assim, estude o máximo que você puder, tenha o máximo de referências que você puder. Eu acho que o ator precisa ser inteligente, ator precisa ser estudioso, sabe? Ator precisa saber de cultura geral e de cultura específica também, sabe? Esses atores geralmente são os mais brilhantes e são os que permanecem. Tão natural quanto a luz do dia,
Chegando ao final de mais um podcast, agora o Podcast Cinemação número 165, conversamos aqui com essa figura sensacional que é o Ícaro Silva, apresentador, ator, que mais? Cantor. Então, Ícaro, eu queria te agradecer e pedir pra você, né, colocar aí pra gente quais as redes sociais que você usa aí, que a galera pode entrar em contato, né, conversar com você. Então, eu sou um cara de poucas redes sociais, mas eu tenho algumas. Eu adoro o Instagram. Meu Instagram é Silva, @icsilva. Eu me divirto muito, acho que o Instagram é a rede social mais maneira, que enfim, adoro ver imagens e compartilhar imagens. Tem minha página no Facebook, que é Ícaro Silva, e é isso. Acho que na segunda quinzena de janeiro eu vou lançar um site, que é icarosilva.com.br. É só pra dar uma reunida, assim, né, porque as informações sobre mim, às vezes elas ficam meio dispersas, é pra dar uma reunida, nada muito espalhafatoso, não vai ter flash, não vai ter joguinho. Ainda bem, né? Nunca. Mas enfim, vai ter um site lá pra galera poder, enfim, ficar sabendo mais sobre o que eu faço. Então, que deve sair na segunda quinzena de dezembro. Mas até lá dá pra falar comigo no Instagram, e Twitter eu uso bem menos, mas o Facebook e o Instagram estão lá. Ícaro Silva. Ícaro, eu tenho que te agradecer, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, bater esse papo aqui. Pô, a gente ficou muito feliz, é um prazer, uma honra pra gente ter um papo assim com um cara como você, que é novo, sabe, que tem essa cabeça já toda voltada para esse lado artístico mesmo, que é um cara que, além de tudo, né, comprou a causa, e aí você propaga também esse discurso que é muito importante também, não só para as pessoas que querem ingressar numa carreira de ator, mas para as pessoas que consomem cultura também, né? Então, cara, eu só tenho que agradecer mesmo o fato de você ter gastado essas horas aí com a gente. É barato, É sempre assim, né? Acho que vocês viram como eu sou prolixo, porque basicamente eu também vou descobrindo. Eu amo dar entrevistas e conversar, ainda mais com uma galera de cabeça aberta, porque a gente vai descobrindo coisas também, né? Quando você vai entendendo, você também vai descobrindo, e isso é um barato, assim. E eu acredito na mudança através da arte. Falar de arte pra mim é sempre lindo, tá? Legal, muito bom. Legal. Valeu. Gui, muito obrigado também pela sua presença aqui com a gente. Valeu. Foi muito bom o papo, hein? Não, só pra abrir um parênteses aqui também, quando o Rafa falou, né, que ia rolar essa entrevista aí com você, Ícaro, eu falei, pô, peraí, eu acho que eu conheço esse cara. Aí eu vim aqui, olhei e falei, ele era da Malhação. Muito, mas isso é bonito, né, cara? Isso deve ser tipo a galera de Friends, sabe? Deve ser infernal. Exato. Não, mas pô, foi um prazer, cara, legal mesmo. Muito bacana aí tudo que você comentou, e a gente também aprende pra caramba com essas trocas, né? Sem querer me achar, mas já me achando, porque eu sou metido, no fim das contas o podcast tomou o rumo que eu previ na minha abertura. Só pra... Não queria dizer nada, mas já dizendo, né? Mas certo. Beleza. Mas é isso aí, valeu, Ícaro, brigadão pelo seu tempo aqui, foi sensacional esse podcast, um dos mais legais que a gente gravou nos últimos tempos, pelo menos, de preferência, provavelmente um dos mais legais de todos. E é isso aí, todo mundo que tá ouvindo, até semana que vem. Valeu! O podcast Cinemação número 165 fica por aqui, e a gente se vê no próximo. Não importa qual seja o dia, vamos viver, vadiar. O que importa é nossa alegria. Vamos viver e cantar. Não importa qual seja o dia, vamos viver, vadiar. O que importa é nossa alegria, tão natural quanto a luz do dia. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.